Feito, gente. Então, hoje eu vou te dizer que esse podcast aqui, quando essa galera entrou, eu tava sentado na cadeira ali, chegou a empinar pra cá o prédio. A galera da pesada aqui. Dando risada. Vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Em vez de a gente ter uma pessoa conversando e falando sobre a empresa, seus desafios, nós temos 3, 4, né? E hoje aqui vai ser um bate-papo, onde a gente vai falar de tecnologia, gestão, inovação e uma série de coisas em vários nichos e áreas diferentes. Ricardo vai se apresentar melhor depois. Construção, ou vamos ver o que é depois, nessa frente. Henrique, parte de serviço. E o Matheus na parte financeira. Então, vou deixar para vocês quem é que quer fazer as honras da casa e se apresentar. Vamos aqui, sentido horário. Sentido horário, vai. Bom, meu nome é Ricardo Matheus, eu fico bem lisonjeado aí com o convite, né? Tá numa mesa dessa de profissionais desse gabarito aqui, com certeza a gente aprende, né? E a vida é o eterno aprender. Como mencionado, meu nome é Ricardo Matheus, eu sou tubaronense, nascido e criado. Nasci em 1987, então tenho aí 36 primaveras. Longínquo ano. Beleza. No auge. Isso é muito bom, né? E eu gosto de me definir, assim, com uma frase que eu acredito, que empreender é empurrar o país para frente. Então, é uma coisa realmente fantástica. Eu gosto muito de empreendedorismo. E que também é louco. Se alguém me chamar de louco, eu tenho aquilo como um elogio. Então, particularmente... E escuta muito, né? Porque eu posso. Cara, se alguém tá me chamando de louco, parece que eu tô no caminho certo e é naquela linha ali. Caiu a ficha. Então é isso aí. Valeu. Eu tinha até, acho que eu comentei com o Henrique outra vez, eu tinha um diretor na Dell que ele falava, cara, eu prefiro segurar louco que empurrar bobo. Boa. Essa aí é velha, mas ele falava assim, então ele contrata esse maluco, mas não contrata isso aqui que nós vamos se incomodar. Mas tem uma coisa que a gente tem que rever, né, que a proatividade burra, às vezes, é um perigo. E também. o visionário incompetente é um perigo, velho. Essa é a verdade. Mas vai lá, Henrique. Bom, Henrique Vieira Medeiros, nascido em Braço Norte, atualmente moro em Tubarão, 43 anos, marido da Luísa e pai do Noah. Profissionalmente estou à frente de uma organização de hotéis e apaixonado por gestão e por pessoas. Isso aí. Boa. Vai ser bem mais simples, né, cara? Tem o Excel aí, cara. Bom, Matheus Linhares, sou conselheiro consultivo na área de finanças. Né? Hoje trabalho, enfim, já vendi meus negócios e hoje trabalho com mentoria para pequenas e médias empresas e conselho consultivo para empresas de médio porte, na área de finanças corporativas. Resumindo, time de peso. Senhores, para começar o bate-papo, vocês podem ver que não tem pergunta feita, não é combinado nada. O que hoje ou tira o sono de vocês ou o que não deixa vocês dormir, né? Na empresa de vocês, no mercado de vocês, eu acho que é bem importante falar sobre isso pra gente entrar depois em inovação, tecnologia e por aí vai. Tá bom, deixa eu argumentar aqui. Bom, de fato, essa inquietude de querer industrializar a construção civil brasileira, ela sempre demonstrou um interesse muito grande, muito claro. Lá atrás, quando eu fui engenheiro civil, engenheiro de produção, eu sou, né, na verdade, eu tinha como tese que a indústria da construção civil era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. E com certeza, hoje, o meu caminho diário, ele é traçado por esses momentos de por que não fazer diferente, por que não ser mais ágil, por que não ser mais sustentável. E essa inquietude é o que nos trouxe até aqui. Então, diariamente, o que não me deixa dormir é por que a construção civil brasileira ainda é praticada da mesma maneira praticamente um século aí. Então, trazer essa industrialização, de fato, vai ser aí o resultado dessa inquietude, dessa dor que eu sinto, que não me deixa dormir. Boa. Ô, Ricardo, deixa eu te perguntar, acho que é mais pra galera entender. O que vocês fazem lá e por que tu prova hoje e mostra que a construção ela pode ser diferente? Cara, a gente tem uma fábrica, chama-se Brasil ao Cubo, né? É uma construtora hoje que tem uma fábrica, então a gente atua em 2 nichos, setor industrial e também a fábrica de obras. Então a gente pegou lá uma dor de mercado, porque toda a obra de fato acontecia muito no local, lá no sítio, né? Então a gente fez a construção off-site, aquela construção que acontece fora do canteiro de obra. E para isso a gente pegou uma obra como se fosse um grande bolo, fatiado em fatias menores, colocou numa fábrica de fato, né? E tem instalações elétricas, hidráulicas, e aí depois transporta e por meio do sistema Plug and Play, né, BR3 que a gente desenvolveu, água elétrica, esgoto e tudo funciona lá no local. Então com isso a gente ganha um mercado maior, porque de fato normalmente as construtoras elas são bitoladas regionalmente, não conseguem atender nacionalmente, né? E tendo uma fábrica a gente transporta e apenas instala no local. Chama-se construção modular.
E na chuva produz ou fica parado? O interessante é isso, né? Frente às intempéries da natureza, a gente consegue ainda ser produtivo, então acaba tendo uma produtividade muito, muito alta, né? E outro ponto, né, cara, e aí tá uma parte que me tira o sono, né? Que essas coisas de obra o cara nunca acerta na vírgula, né? Nunca. E, enfim, já ajudei meu pai a ter obra convencional e também, às vezes, no conselho de empresa a gente vê o cara vai se preparar para construir. Cara, o orçamento nunca bate. Cara, e um gancho sobre essa questão que o Matheus comentou é muito importante, porque quando tu traz a industrialização, tu começa a colocar numa linha de montagem, através do Lean Manufacturing bem elaborado, tu tens uma árvore do produto que cada conjunto, subconjunto é codificado e tu tens uma precificação. Então, isso é na vírgula, né? De Não fato, tem- tem orçamentação. Não, eu vi o cara contando parafuso lá na empresa dele. O cara com mouse assim, ó, contando os parafusos. 1, 2, Não, 3. e a galera que tá vendo pode procurar, né? Brasil Cubo. Cara, é uma fábrica de construção, não é? A gente não tá inventando moda aqui, é uma fábrica de construção. É, a moda ele que inventou, né? É, Eu tenho a moda ele inventou. eu tenho uma passagem curiosa sobre o Ricardo. A gente está envolvido num projeto e eu falei assim, Ricardo, a gente tem que avaliar como as culturas funcionam. Existem culturas ao redor do mundo, cada uma funciona de um jeito, mas existem culturas mais eficientes. Elas planejam fazendo uma analogia em um ano, elas planejam durante 10 meses e executam em 2. Então resolvem muito menos problema. Daí quando estavam subindo uma escada, ele olhou, nós também. Nós planejamos na unha o nosso negócio e aí executamos. Então a margem de erro é muito menor, né? Com Então, certeza. Isso vem na minha provocação que eu já vou entrar nela. Só abrindo outro parênteses dentro do parênteses, cara, quando eu e meu pai a gente fez o nosso primeiro negócio juntos, a gente planejou durante 2 anos e operou 1 ano só, e antes de break-even a gente vendeu, porque fez um negócio que aos olhos de outras pessoas foi tão legal que o negócio nem tava dando dinheiro ainda. Nem tinha e a gente virado. tinha 4 ofertas de compra, aí o pai vendeu e eu fiquei É desempregado. muito por conta, Era provavelmente. a Linus? É? Cara, quando o Matheus inaugurou e ele foi me apresentar a Linus, eu tive o privilégio de ir lá no dia da inauguração. E, cara, assim, entrando em A ambientes... Linus é uma oficina de reparação automotiva, tá? A famosa funilaria e pintura. E a gente, né, já bati alguns carros, já fiz algumas cagadas quando era novo, enfim. Agora tu não faz mais, não bate carro, é só quando era novo. E andando nos ambientes, e aí o Matheus foi lá nos apresentar, e alguns meses depois eu fui lá de novo, cara. Então, naquele momento da inauguração, era um processo, né, um projeto, e depois em execução. E eu olhei aquilo organizado da mesma forma que estava já com vários veículos ali em operação, várias situações em operação, e olhei, ela estava organizada da mesma forma que quando ele me apresentou. E eu assim, caramba, daí a gente rodou o negócio, e aí eu vi que tinha algo diferente no cara que, tipo... Processo, Pô. organização. Então, Tanto é que o cara que comprou, ele replicou o método que a gente fez de controle das etapas, ele replicou para as outras oficinas que ele já tinha. E o que era o método, entrando na inovação? Cara, era um quadro em que o profissional olhava a OS, o carro e o que ele tinha que fazer no carro. Era um quadro, e daí todo dia... Era um Trello... Era um Trello na Trello, parede. era um Trello na parede, e cada etapa do processo tinha um quadro, e em todo dia a gente revisava, eu revisava junto com o funcionário. Ah, vai dar tempo de terminar, tal. Tinha um sistema, que é um apontamento de hora, mas o planejamento do que ia ser feito no dia estava ali, visual, e ele era cobrado por aquilo. Então, inovação, tá, já tinha um sistema ali e tal, mas, cara, a inovação tava ali, ele precisava visualizar aquilo de uma forma e a rotina de gestão, né? Apesar de ele saber o que tinha que ser feito, eu tinha que ir lá, não, vamos acordar aqui e tal, certinho, não, beleza, tá tudo certo, tá, então vamos executar, né? Porque os 2 pontos que quando a gente criou a empresa era a qualidade, porque quando a gente tem esse processo, a gente consegue manter um maior nível de qualidade, e também questão de produto, meu pai entende bastante produto, e entrega no prazo. Sim, que ninguém faz. Porque serviço é complexo mesmo, né, cara? Entregar no prazo, nesse caso de arrumar um carro. Mas com esse tipo de ajuste, tanto é que no site da empresa tem um negócio que tu põe a placa lá e tu vê como se fosse um rastreamento de entrega. Tem lá as etapas e onde teu carro tá, porque lá dentro da fábrica tá apontado. clareza trouxe eficiência, né? Cara, e é legal isso, conectando ao nosso tema aqui, de fato, a inovação, muitas pessoas, às vezes, elas entendem que, de fato, precisa inventar algo, né? E muitas vezes, é pegar algo que já funciona e melhorar. Isso é renovar, né? Um Kaizen que acontece naquele processo, uma melhoria constante, contínua, talvez traz aí, de fato, uma inovação. Micro-inovações, no final do dia, traz uma grande inovação para uma empresa. Inovar é isso, né? Melhorar algo, pegar algo que funciona e melhorar, simplesmente assim. É.
Só era o quadro na parede. Eu vou falar da minha inquietude aqui, que com certeza é a de muita gente, de vocês com certeza. A minha é sobre a otimização do tempo, cara. O tempo é algo que é o meu bem mais precioso, eu acredito que o bem de todos aqui. Então, como a gente utiliza isso? E a minha inquietude no meu ramo, eu fiz o meu aniversário de 1 ano foi dentro do hotel. Fui alçado com o peito aos balcões aí com 14 anos, pivotei a carreira algumas vezes, enfim, e hoje eu operacionalizo 7 operações. Mas uma inquietude interna sobre o tempo da jornada do serviço, o tempo do meu cliente, desde que ele tem o interesse, desperta o interesse, como desperta o interesse, até chegar na utilização do serviço em si, que é ele entrar no quarto dele. Então isso era um negócio que me remoía, a gente vem tentando, e hoje a gente já estruturou, e 3 pontas aí dessa nova corrente de estruturação desse modelo de negócio estão aqui nessa mesa. E eu acho que no final desse ano a gente vai ter uma edificação aí de um processo bem virtuoso disso tudo. Então a inquietude é o tempo, sabe? Cara, tu olha, sabe? A gente vinha conversando no carro, cara, isso faz sentido? Sabe? Tive uma indicação bem legal também do Gui sobre um livro do José Salib Neto com o Sandro Megaldi, o Novo Código da Cultura. E tem uma citação acho que é Tracy Kildare, a New Machine of... Não recordo do agora título. Depois eu olho aqui. É que tu deve estar olhando agora. Enfim, depois eu olho aqui nos meus rascunhos e volto nisso. Mas mais fascinante do que a tecnologia é a inquietude daqueles que a desenvolveram, né? Porque ela surgiu porque tem gente por trás daquilo ali que, tipo, não, isso não pode ser assim, não faz sentido. Não tem como. Não Sempre foi faz assim, sentido. não era. Então, E antes de eu fazer esse quadrinho ali, cara, eu desenhei alguns Excels, algumas coisas, procurei algum sistema. Eu disse, não pode, cara. Não, vai ser só esse quadro mesmo, vai ter que funcionar assim. fechando o ciclo é o tempo. Beleza. É que no final do dia, quando a gente traz uma inovação, que tu diminui o tempo, por exemplo, de check-in, tu estás valorizando o bem mais precioso do teu cliente, né? E no final do dia, tu entrega isso, né? Otimizando o tempo do cara. Imagina, é uma dor do caramba tu fazer um check-in hoje no hotel. Essa é a verdade. E eu acho que a gente pode adentrar um pouco mais sobre a inovação que a gente está trazendo. Mas, de fato, diminuir esse tempo aqui é entregar um valor pro cliente sem tamanho, cara. Essa é a verdade. E até o check-out, né? Porque o check-out, cara, fecha a porta... A jornada como um todo, tinha uma outra pessoa que, com certeza, algumas outras pessoas deveriam estar sentadas aqui nessa mesa, mas temos alguns amigos aí que são também... Vai faltar assim, lugar, esse daqui nós vamos ter que trazer. Fascinados por isso, e um dia, quem sabe, a gente pode estar reunindo todas essas frentes para dizer a paixão por isso aí tudo, que seria bem legal e bem interessante, né? Tamanha transformação que a gente quer causar, a disrupção que a gente quer causar no mercado. Né? O Luiz Fernando Cachoeira, nosso grande amigo aí, que é também idealizador desse projeto e detentor de uma competência tecnológica diferenciada no mercado. E é isso, unimos todas essas pontas para entregar essa jornada aí com eficiência que o mercado merece, que nós como operadores e que os clientes na ponta merecem. Perfeito. Boa, Matheus. Vai, rolei, mas ainda não pensei no meu. Mas, cara, assim... O que te não deixa dormir, cara? Uma dor, cara, que às vezes... eu vou conversar com um empresário e eu, por ser da área financeira, eles buscam um direcionamento financeiro, né? Mas daí eu começo a fazer algumas perguntas para poder dar um direcionamento e o cara não consegue me responder. Daí fica difícil ajudar. E principalmente como eu atendo um negócio de médio porte, cara, é essencial olhar de uma forma profissional para poder dar um direcionamento. Cara, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, olha aqui, pensa tal. E usando uma frase do Felipe Colombo, né? O Brasil tem muito empreendedor e pouco empresário. É isso aí. E a minha provocação cara, que parte financeira vai chegar um momento que tu vai precisar entender. Sabe? Só que tu precisa entender também que tu não deve fazer a parte financeira. Então, tu compreende para ler os impactos das ações que tu tá tomando, da estrutura que tu tá criando, né? E também tu tem uma pessoa ali para fazer a parte operacional para ti, gerencial e até tá do lado contigo numa parte de estratégia, né? Com um CFO, um diretor financeiro. Mas tu precisa saber ler e interpretar aqueles números para tu tomar outras decisões, seja na operação, seja em vendas e tudo mais. Porque no fim do dia... os valores dos relatórios, né, DRE, balanço e fluxo de caixa, eles estão expressos em reais, mas eles te mostram a qualidade das decisões que tu toma. E no fim do dia, a linguagem do mercado é finanças, né? Então, como que
todas as inovações que a gente comenta aqui, como é que isso reflete em valores econômicos, né? Para manter o negócio de pé, para remunerar o acionista, para pagar bem os funcionários, enfim, todos os stakeholders desse problema que tu resolve, eles sejam atendidos, porque terça-feira, semana passada, não sei, eu fui, o dono de uma indústria me chamou e disse, cara, se eu crescer 50% como eu cresci ano passado e eu tenho projeção, eu vou quebrar. Aí o que adianta crescer assim? Então ele precisa entender uma forma mais profissional de como as finanças do negócio funcionam, de que forma ele utiliza de alavancagens para que ele cresça e não quebre. Para que ele cresça porque o mercado demanda a solução que ele tem, mas ele também precisa honrar com os compromissos de fornecedores e tudo mais, de todo mundo. E para ele fazer isso, ele precisa entender pelo menos ou pelo menos enxergar algo, né? E a gente não precisa se culpar, né, Matheus? Tu me ensinou isso também. Matheus é um braço direito, graças a Deus, ao longo da vida aí. E, tipo, o crescimento vem antes da ordem, né? Para muitos. A não ser alguns gênios, tal, que conseguem desenvolver habilidades aí de se preparar e criar e organizar uma o processo como um todo. construção. Mas o crescimento naturalmente vem antes da ordem. Mas o ter, e o Ricardo também destacou isso numa palestra que eu acabei vendo dele lá no Empreende SC, sobre a gente despertar perceber as nossas valências, né? E aí, no caso, a busca por informação. Quando o crescimento vem antes da ordem, tu busca informação para organizar a tua empresa. E aí, aquele nosso processo que a gente conversa bastante sobre a ação. Tá, tu buscou a informação veio, tu agiu, né? Ou tu não agiu porque tá num planejamento, tá, então tu vai agir quando? Né? A gente, normalmente, nos questionamos muito, inclusive no Mind lá, a gente tem um grupo de discussão, Mastermind Mind 21, e cara, a gente tem... As pessoas fazem o hot seat, se apresentam, mas no final da conversa é o seguinte, tá, irmão, no ano que vem vai ter uma segunda rodada disso aqui. Essa dor vai perpetuar ou tu vai ter resolvido? Né? Então, e beleza, se tu não resolveu aquilo, é porque no teu cronograma de solução tens algo mais importante daquilo e tens uma justificativa que nos convença de que aquilo não foi resolvido. Né? Se não, cara, eu tenho grande amigo, Dr. Alan Bussolo, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria aí, que diz assim, Henrique, tu é o cara que conhece tens todas as manhas sobre ti mesmo. Tu sabe como te enganar direitinho. Entendeu? Então é tu contra ti mesmo, cara. Né? Te organiza. E só voltando na importância do Matheus aí na minha jornada empreendedora, que há bastante tempo atrás eu sentei com ele lá e disse assim, Matheus, tá errado, velho. O que eu faço? Tá errado, eu lembro, cara. O Henrique disse, cara, quantos colaboradores tu tem? 60. E quantos gerentes? Gerente? Não, cara, é só eu. 60 pessoas te demandando, irmão. Ele disse, sério. Então começa a formar time aí. E aí o Matheus assim, cara, tu vai fazer o seguinte, começa com um processo assim, ó. Processo pra tudo. Pra tudo. Escrito, mapeado, lendo um livro do teu negócio. Beleza, consultoria, processo, lenha. Executamos aquilo ali, Agora, Matheus, toca aqui. Agora é o seguinte, cara. Essa ponta só para de pé com o cara da tecnologia. Vazou. A reunião lá, chamei o cara da tecnologia. Começamos a estressar um modelo, apareceu o Murilo Gaspar, né, nosso sócio também no modelo de negócio, e aí apareceu o Ricardo. Então, quando eu venho para a parte de ação, cara, é que a gente sente, ou a gente percebe que precisa fazer algo. A informação vem, a gente cria ou não, a gente reage quanto àquilo ou não, para criar um processo daquilo. E outra, se tu pegar o processo e botar na gaveta, nada vai acontecer. Né? Vamos para a parte de ação. Né? Mensura isso, modela, procura, busca por informações, mais uma vez, um analista financeiro, um financista que, cara, tô com essas ideias, com isso tudo na cabeça, como é que isso para de pé, irmão? Financeiramente, meu fluxo é de tal forma. E as finanças, assim, Henrique, o cara, eu percebo, né? Antes o cara que vem buscar mentoria e tal, ele já tava com a dor muito forte, né? Mas o cara que ele quer a DRE porque ele acha legal falar o EBITDA dele, sabe? Mas, cara, pra tu fazer isso, tu tem que ajustar o teu processo ali e tal, e tu vai ter que entender, porque no fim do dia a gente não tem uma mão de obra, principalmente regional, tu não tem uma mão de obra fácil de encontrar um gerente ou alguém que vai construir isso pra ti. Não, cara, tu vai ter ali, tu vai estar faturando os teus 30 milhões ano e tu vai ter ali, às vezes, só 3 analistas no teu departamento financeiro.
E o que tu vai ter que fazer? Vai ter que tirar a bunda da cadeira e vai ter que entender um pouco mais para que aquilo rode num certo nível de confiança para que tu possa tomar a decisão. Aí o cara fica com preguiça. Cara, essa é uma linha bem clara. E quando o Henrique trouxe a questão, pô, tinha 60 liderados frente à gerência dele, né? Quando tu trouxe essa provocação para ele, provavelmente iniciou na cabeça dele um processo de departamentalização, né, Sim, da empresa. E entender que uma liderança, dependendo do departamento, tu não tem o skill necessário, absoluto para, de fato, desenvolver e chamar pessoas competentes para estar ali, né? Uhum. E essa busca de informação, muitas vezes, é isso. E a busca de informação, ela nos conecta com pessoas essenciais para o nosso negócio. Quando tu és realmente curioso, né, por estar conectado, que necessariamente vai suprir talvez uma deficiência tua na gestão, e aí, cara, aí traz a sinergia, e sinergia é 1 mais 1 é 3, né, não é 2, essa é a verdade. Uhum. E quando entende isso também, que às vezes a gente é falha em alguns processos, mas acontece quando tu começa a departamentalizar a empresa. Quando, de fato, tinha 60 pessoas abaixo de ti, tu nem identificava que tinha dores a serem resolvidas. Quando começa a departamentalizar, é aí que tu vai entender, pô, botar uma liderança aqui, que às vezes vai ter performance melhor do que eu, e eu acho que aí é o grande segredo do sucesso das empresas, assim. Ô, Ricardo, aproveitando essa questão, tipo, tu lá na Brasil ao Cubo usou um partnership, mas num risco maior, né? Que tu botou todo mundo pra dentro do contrato e o pau pegou, né? Só que Deus foi bom que te trouxe as pessoas certas, né? Mas isso, regionalmente, cara, a galera jamais faria isso. No máximo, é um sócio que é algum parente e tal, não sei o quê, e no fim do dia não vai pra lugar nenhum também. Mas, tipo, pô, lá no início da Brasil ao Cubo, eu lembro que uma vez falou assim, cara, o sucesso da Brasil ao Cubo é porque eu tenho 12 sócios. Né? E essa departamentalização, ela fica mais fácil, porque tem um cara no risco lá contigo, cuidando daquele setor, daquela área lá. E que provavelmente ele entende daquela área melhor do que o Ricardo. Mas, tipo, lá na época, cara, como é que tu se sentiu em abrir tanto equity para as pessoas ser teus sócios lá? E como é que foi vender isso lá? Cara, de fato, é um arrisque tudo, porque tu não sabe quem é a pessoa que, de fato, lá no final do dia tu vai estar linkado, né? Mas acreditar no futuro promissor por meio de uma decisão que tu toma no presente também é um pouco de feeling, assim, de ter um entendimento claro, de estar com a pessoa. E se tu tiver os valores muito alinhados, fica fácil de tomar a decisão. Os valores alinhados. A questão é essa, né, cara? E aí, quando, por exemplo, chega um Rodrigo do Botan, o meu sócio, diretor que cuida das operações como um todo, que desde 2005 a gente fazia engenharia civil junto, e lá na engenharia a gente já tinha aquela questão de, cara, um dia... Já sabia que ele é diferente. Cara é diferente. Aí o cara foi trabalhar 10 anos em grandes empresas aí do Brasil pelo todo, eu comecei a trilhar uma carreira mais empreendedora, ele mais uma carreira executiva. Mas tudo é o tempo também, né? A necessidade do desenvolvimento meu empreendedor frente à necessidade dele do desenvolvimento e conexões de uma operação como um todo. Então, acreditar que um dia vai fazer sentido aquilo que tu tá plantando, porque eu lembro muito bem, cara, a gente saía lá, eu botei, vamos na festa depois da faculdade. Eu lembro que a gente ia na Recanto ali, na Gravatal, lembra e tal. Cara, deixava uma galera, os amigos tudo em casa e tal, não sei o que, eu levava ele lá na Estiva, que ele morava lá na Estiva, e eu lembro, quanto que foi a gasolina? Mas era o único dos 5 que estava no carro que perguntou. Então, tu começa a ver que os valores começam a ficar alinhados desde lá de trás. Então, a importância de tu plantar da maneira correta para depois o universo conspirar, né, cara? E a gente foi fazendo umas loucuragens de conectar pessoas. Aí trouxe os 3, 4 sócios lá de São Paulo que ajudaram em determinado momento. Hoje eles já liquidaram as ações. Foram importantes em determinado momento, lógico, né? Mas a gente vê um pouco do arrisque tudo, assim, de fato. Hoje faria diferente? Cara, difícil falar. Por quê? Porque deu certo. Porque deu certo, não é o correto juridicamente, né? Se for analisar bem, tem risco gigantesco frente a isso. Tem. Faria de novo em outras empresas, talvez com mais cautela, né? Não diluiria tanto em determinados momentos. Uma estrutura jurídica que, né? Exato. Mas é o que a gente fala, só dá pra fazer isso olhando pra trás. Exatamente. Lá atrás, se tivesse que fazer de novo, tu faria porque não tem muito o que fazer, né? Mas é bem isso. E eu acho que, até complementando ali, Matheus, a gente tá fazendo acompanhamento. E a gente conversou hoje, a gente tá desde as 10 da manhã hoje juntos aqui, sentado, conversando e olhando números e tal. O Matheus tá fazendo a parte da consultoria junto comigo aqui na empresa. 3 da tarde, quase 4. Quase 4 horas hoje, tá? Agora. Então, o que acontece? A gente, muita coisa tem o feeling,
Que foi o que o Ricardo falou. A gente vê e fala, cara, é isso aqui, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas quando a gente olha para a parte financeira, e a parte financeira não quer dizer... O Matheus traz muito isso, como eu pago, onde é que eu invisto e tal. Mas, cara, a gente está fazendo um processo aqui de plano de desenvolvimento junto com uma fundação. Tu ter noção financeira faz sentido até de o quanto tu consegue colocar de força, tempo e dinheiro nessa questão, olhando com a parte financeira. E muita coisa que a gente tá vendo agora, que tu tem o feeling dizendo, se eu tirar o dinheiro daqui e jogar pra cá, vai fazer mais sentido. Mas será? E daí quando eu olho a parte financeira, eu digo, não, já deveria ter feito. Então, a parte financeira te dá muito essa visão de planejamento, né? Cara, e principalmente de novas perspectivas, o alinhamento do roadmap da empresa, cara. Em determinado momento, tu traça um planejamento e tu vê a performance nos 10 anos do teu roadmap, mas em 2 anos, os resultados financeiros te mostram para um outro caminho e te auxilia a tomar decisões para, às vezes, realmente pivotar um modelo de negócio, talvez. Mas isso só traz clareza a partir do momento que tens os dados financeiros no fim. Interpretar isso é fundamental para as tomadas de decisões. Hoje ele perguntou no final, né? O que vocês acharam disso que vocês viram aqui agora e do momento que vocês estão? Eu disse pra ele, cara, eu tô num navio que tem uma linha no mar que eu tenho que seguir. Isso aqui me diz se eu tô saindo da linha ou não tô saindo da linha de onde eu quero chegar. Não, e o legal é que, assim, temos um comitê financeiro aqui na empresa, né? Na empresa do Guilherme, né? Em que algumas decisões eram vetadas por conta de uma visão mais pro futuro, né? Daí uma pessoa do comitê dele falou assim, cara, nos dá muito mais segurança de tomar decisões mais arrojadas. De fazer movimentos um pouco mais, arriscar um pouco mais. E assim, uma coisa que a gente viu é que o crescimento que se tinha projetado era no mínimo bem ruim. Por exemplo, assim... Bem ruim no sentido, cara... Tiveram uma grata surpresa, então. A gente pode... eu tenho a visão, mas olhando ali, beleza, o número... O Excel aceita tudo, né? O que tu botar no Excel vai. Mas quando a gente olha, e assim, obviamente que aqui a decisão, se eu quiser pegar e chutar o balde e tomar a decisão, ela é minha. Mas obviamente que a gente conta com conselheiros que, cara, o que tu acha disso aqui? Né? E dentro da empresa eu tenho isso, que são as pessoas que são meus braços direitos que eu chamo. E são essas pessoas que participam aqui. Mas eles têm um perfil muito mais conservador do que eu. Então, enquanto eles, não, vamos devagar, vamos devagarinho, vendo como é que vai ser. Eu já não, cara, eu tô enxergando que lá na frente tem, vamos dar agora. Mas é importantíssimo isso, cara, porque mais uma vez... A intuição, meu irmão. Mais uma vez, aquela questão do um visionário incompetente é um perigo, cara, com certeza o que vai te trazer clareza é o equilíbrio junto a, talvez, o teu comitê que vai te fazer uma análise melhor, porque nós, empreendedores, cara, a gente dorme e acorda, e se não tiver ninguém pra conversar no outro dia, a gente vai fazer tanta da cagada. Essa é a verdade, cara. E o diálogo é necessário. E ter pessoas que equilibram as suas ações empreendedoras é fundamental pro sucesso, cara. Sobre esse processo intuitivo, né, cara? O Matheus, a gente tem feito previsibilidades financeiras sobre estar engatilhado, né? Como o Ricardo sempre usa esse argumento, crescer, saber dizer não para coisas boas e encaixar isso numa modelagem financeira. Então, o Matheus também estruturou um processo na nossa empresa. A gente tinha uma forma de prever o mercado e aí nós trouxemos isso para dentro do fluxo de caixa através de uma modelagem financeira que ele nos ajudou a desenvolver e aí facilita muito a tomada de decisão. É a clareza, né? A clareza dos indicadores. Então, enfim, não só isso também, a gente está entrando agora numa nova fase de profissionalização da nossa empresa e o Matheus também, mais uma vez, braço direito da estruturação de conselho de família. Boa. É bom, cara, o cara tem que ter as torres do xadrez, né? Da direita e da esquerda, que é o braço direito e o braço esquerdo que resolve as picas. A verdade é que a gente, enquanto empreendedor, cara, se não tiver as torres do xadrez, tá fudido, cara. Boa. Vamos falar de tecnologia e inovação. Henrique, Bora. conta pra nós o que tu tá inventando aí. Rapaz, assim... Que tu não, né? O que vocês estão, que eu sei que estão tudo enrolado. A gente... existia uma empatia com o Ricardo e até uma empatia sobre alguns ídolos aí. Então, stay hungry, stay foolish é uma frase que a gente sempre foi fascinado por ela. Eu fui visitar a casa dele, o cara tem uma pintura na parede dos fundos da casa de 4 de altura por 3. E Steve Jobs está lá.
Enfim, e aí eu tenho um quadro no meu escritório e passei a arte para ele. Então, a gente, stay hungry é se alimentar dessa inquietude, né, cara? O que que tá me deixando, meu estômago tá me dizendo alguma coisa, e aí, meu irmão, aí eu vou até o fim, né? Vou vendo o que isso vai dar. Vou encaixar na modelagem financeira, mas eu vou pra ação, né? Sentir, estruturar um processo e vamos pra ação. E a gente tem mais uma característica que a gente conversa bastante, que, tipo assim, eu vou falar um palavrão aqui, essa porra é pra 2 ou 3, como é que é, né? Né, Braz, o vídeo do Cláudio Barros Filho, longe, né, da competência do professor Cláudio Barros Filho, mas aquele vídeo chacoalha a intimidade do cara, Não, né? mas isso aí é pra 2 ou 3, então é pra mim! Então é pra mim, porra, não é? Essa aí que ele larga, tá ligado? Fala aí. Não, isso aí não é pra ti, cara. Isso aí não é pra ti. Eu não sei se de fato eu tenho a competência, se eu sustento isso, busco por informações, estou próximo de pessoas que têm competências em suas áreas. Mas, cara, eu vou morrer atirando, velho, entendeu? Não tem essa, entendeu? Eu vou pra cima, é frente. E aí é sobre isso. Essa inquietude nos trouxe uma jornada do cliente, né, de A a Z, desde o momento da reserva. Estamos falando de... Hotel. De hotel. Beleza. Desculpa, contextualizar aí, né? Então, Que a galera, na cabeça de vocês está claro, mas para quem tá vendo, boa, não. boa. Então, eu sou prestador de serviço na área de hotelaria. Então, eu sou o idealizador de uma marca, os hotéis OK-In. A gente veio para o processo de validação, era um processo imobiliário, a gente validou o processo imobiliário, validamos a operação e na hora de vender optamos por não vender, porque ela era uma geradora de fluxo de caixa no modelo de negócio da empresa, da família, um dos modelos de negócio da família. Replicamos aquele modelo para ver se de fato parava de pé, replicamos em outra cidade e aí a coisa tomou corpo. E aí a inquietude, ela veio sobre, mesmo assim, fazendo tudo isso, está errado. Tem que ser mais eficiente. Tá certo, mas tá errado. Tá certo, mas não como tá a gente certo, gostaria. mas não é suficiente. E aí, conectei com o Matheus e a gente montou, fiz uma proposta a ele. Cara, o que tu acha disso? Ele, assim, cara, ele demorou um minuto para me responder assim, cara, isso para de pé. E aí é um cara que eu tive a oportunidade de fazer o curso de consultor ágil com a galera da Wigo, então envolvido com uma série de... Conselheiro ágil. Desculpa, conselheiro ágil com a galera da Wigo, e aí percebi lá a gama de capilaridade que os conhecimentos do Matheus já atingiu, e ter aquela informação de que aquilo parava de pé vindo de alguém com a bagagem como a dele foi um potencializador, assim, então agora eu vou até provar para mim mesmo. Tava ali, o Matheus assim, Não, assim, agora eu vou até provar que não dá, né? É de hoje a de eterno. É até provar que não dá. Vou provar para mim mesmo que não dá. Não é dar e não sei se vai dar. E aí a gente correu atrás disso tudo e formamos um modelo, inclusive um cap table de uma operação, com preços sustentáveis no mercado, pessoas que já dominam o conhecimento, têm conhecimento suficiente para estar à frente disso. E aí nos conectamos ao Ricardo. Aí essa questão aconteceu para a gente entregar essa jornada de A a Z operacionalmente, uma jornada de cliente. Eu vou reservar aqui, eu vou pagar, vou fazer check-in, vou chegar numa porta, fazer pip, vou chegar na porta do quarto, fazer pip, pronto. Mas, cara, peraí, isso é o software, pode vir o hardware junto, né? E aí entramos com o Ricardo. E aí mudamos uma chave ainda exponencial nisso, que é a agilidade, a escala, né? Que isso traz de velocidade com a construção. Essa é a verdade. Resumindo, hardware e software juntos. No planejamento, em quanto tempo a gente tem esse hotel de pé? Até o final desse ano já está de pé. Não, tempo de iniciar a construção, aí ele está funcionando. Daí é... Cara, a gente precisa entender, por exemplo, o hotel dele está estocado lá na fábrica. É uma coisa meio maluca, mas de fato é verdade. É isso que eu tô dizendo. Mas é a verdade. Então, assim, só que existe um período de processualizar isso, né? Tem as aprovações, enfim, são N motivos para que também a gente tenha uma certa cautela na entrega. Pô, a gente está fazendo um protótipo, praticamente é isso, né? Então, fazendo um MVP, que já vai ser um modelo que vai... É um MVP que, de fato, já vai trazer geração de valor, geração de caixa, mas, de fato, a gente vai testar vários modelos. Imagina uma operação quando o Henrique coloca uma tecnologia de A a Z,
Cara, sensores para Sim, verificar quantas câmera, pessoas estão tem entrando, tudo. câmera, check-in, check-out automático, fechadura eletrônica, conecta com Wi-Fi que já no próprio site. Motor, channel, RM. Cara, é blá, uma blá. doideira É uma generalizada. doideira. Então, Uma doideira. essa é a verdade. E assim, né, Gui, tem assim, o processo da construção modular em si, a eficiência. O cara construiu um hospital no centro de São Paulo, o A gente fez o Boi Mirim, fez o Hospital pro Albert Einstein, né? Muito rápido, cara. Então, isso não é mais uma dúvida. A questão é também tem os planos diretores, a gente tem que observar uma série Então, a construção em si lá, ela é a parte fácil do processo. Agora, a burocracia técnica que os planos diretores exigem é que serão, assim, alguns... Mas o que eu quero que o pessoal saiba desafios. e entenda é... a gente vai construir uma casa, leva o quê? 10 meses, 12 meses, até mais, dependendo do tamanho da casa. Com bastante Quando eficiência. não chove, quando uma série de coisas. Quando O que eu tô a querendo- empreiteira não vai embora. Quando o mestre de obras aparece, né? Tem isso aí. Mas o que eu tô querendo mostrar pro pessoal, o quão disruptivo, tecnológico e eficiente é isso, é que... Quanto tempo? Cara, 90 dias. depois de prototipado, esse primeiro que a gente tá passando por todos esses processos, a gente tá falando algo em torno de 2, 3 meses, realmente tá funcionando um hotel com 24 UHs. UHs. Imaginem um terreno em 90 dias. 100% autônomo. Um terreno sem nada e em 90 dias com o hotel funcionando 100% Não, autônomo. e o hotel com cama e roupa de cama, tá? Não é com as paredes pintadas, né? Tá, certo? não, mas o legal é quando o Henrique coloca 100% autônomo, né? Porque tem uma tecnologia por trás com para isso certeza. funcionar de maneira autônoma, cara, que é incrível. Na verdade, eu só vou querer me hospedar na U Hotéis, onde eu for, cara. Tomara que tenha pelo Brasil inteiro, nós vamos colocar. Porque, cara, tu imagina tu chegar lá, teu check-in já pronto, tu só bipa, entra e daqui a pouco o sistema tecnológico tá conversando contigo dentro do quarto. Se tu quiser fazer isso, faça isso. Cara, é sensacional. Eu tô entusiasmado com o nosso processo. E legal que a jornada é um entusiasmo gigantesco que temos que aproveitar esse momento porque é onde arrepia, é onde a gente tem um puta tesão. E por isso que eu acho que talvez agora fazer com certa cautela é importante também para validar tudo na prática. Então, Consigo... Entender bem as... Mas, o Henrique, só um ponto antes de tu avançar, cara. Eu tava lembrando, uma vez que tu comentou comigo, cara, eu queria fazer uma fechadura assim, cara. Aí... Bah, que ideia, né, cara? Aí eu falei assim, só para de pé com a tecnologia. Aí tu foi ver o teu fornecedor de software, já é um cara que poderia ser e tal. O Cachoeira entrou no negócio, a gente foi lá no Cachoeira. Daí uma visão curta, né, cara? Né, cabaço assim, né, eu olhando assim, tá, mas a fechadura tá legal, não sei o quê. Aí, cara, a hora que... Aí o Cachoeira disse, não, cara, eu tenho toda a tecnologia para fazer a jornada sem necessidade de contato com o cliente. Que louco. Né? Então faz toda a jornada, toda a reserva, inclusive uma otimização até melhor que acontece com o Booking e tal, não sei o quê, que a gente foi lá no Cachoeira. Daí disse, opa, pô, tem um ganho de eficiência. Não é só uma fechadura. No Ibiza tem um ganho de eficiência, pô, mas só pra importante aqui. deixar claro para concluir com o pessoal. Cara, imagina uma fechadura que você entra num site de fato, ela gera realmente uma codificação, uma senha, uma chave, Isso. e aí tu consegue ter no celular, e aí tu chega na frente, bipa e entra no teu quarto. Então, só para deixar claro, essa seria uma tecnologia da jornada. Essa é a tecnologia que deu início a... Essa aí foi o que o Henrique pensou, precisava de uma fechadura. Daí da fechadura veio essa. Veio até a obra junto. Eu já sabia o sentimento causado, né? Eu sempre falei isso, assim, inclusive a razão de eu participar de um processo como esse é por esse sentimento interno sobre os 3 pilares que eu já falei inúmeras vezes, né, cara? O cliente, o operacional, nós que servimos e o investidor. Então, essa chama interna que eu chamo de intuição, isso, que vem através daquilo que a gente já discutiu também, mas... de fato, fechando isso, essa participação aconteceu por me perceber Vou botar pra gravar pra nós fazer um storyzinho. O pessoal que tá Boa. vendo, né? Mas depois eu sumo com o som. por eu me perceber um agente dessa forma. Mas tem uma característica, Ricardo, que a gente discutiu também, cara, aí o Matheus puxou esse gancho sobre a tua habilidade lá de 12 sócios e tal, e hoje, na etapa que tu estás, já um entusiasta do empreendedorismo, mas agora um cara com os 2 pés cravados no chão, já com bagagem. Com 10 mil horas. Com 10 mil horas. E a gente tava lá na casa do Ricardo, conversando na praia, é o seguinte, cara, mas assim, ó, com quem, velho? Né? Quando eu convidei o Matheus, assim, mas com quem?
Porque no final das contas, o Matheus é um cara de sucesso, bem resolvido. Eu, uma vida bem organizada. Ainda quero muito mais, mas já com um processo sólido. Ricardo também. E no final das contas, a gente discute o seguinte, né? A jornada. E com quem? E na hora da merda? Entendeu? Eu ligo... Se tu me ligar 3 da manhã, eu vou atender, irmão. Uhum. Porque pra ti pensar assim, ó, ligo, primeiro que tu não vai me ligar às 3 da manhã. Pra encher o saco. Se tu me ligar, é porque tens uma merda pra resolver. E eu vou atender, porque a tua merda não é mais tua, é minha e tua. Se tu me ligou, é porque tu quer dividir a bucha. E aí essa era a minha, sabe? Com quem? O Henrique Breda tem um podcast que ele conta a história do Alaska Black, né? E daí ele comenta assim que, cara... E vem algumas pessoas do mercado financeiro contando assim, pô, que ex-controller de banco tal, vamos montar o fundo assim e tal. Ele fala assim, cara, tá começando com muito dinheiro, isso aí é perigoso. O cara tem que começar mais na merda mesmo, né? Pra criar esse nível de intimidade e tal, de realmente dividir os desafios, né? Que às vezes o cara começar muito na bonança, né? Isso no caso do Henrique Breda, né? Tu não conhece bem as pessoas. Né? É tudo muito lindo na projeção, né? Mas começar com um pouco de escassez de alguma coisa, né? Pra galera ter que dar uma suada e Cara, conquistar o teu lugar dentro da empresa. É super importante o que o Matheus está comentando. E às vezes fica a dúvida, né? Como que a gente sabe se está se conectando com as pessoas certas, né? E aí é um pouco do feeling, né? De fato, entender isso, mas às vezes é fácil pra caramba. Por exemplo, se o pessoal começar a voltar esse vídeo aqui, vai perceber que o Henrique, antes de servir o café e a água dele, ele serviu 2, 3 vezes eu antes. Eu tava do outro lado, ele serviu. E aí tu começa a ver que aquele que quiser ser o primeiro sirva a todos, e aí tu começa a ver que em pequenas atitudes assim, opa, esse cara tem valor, parecidos com o que eu espero, que realmente quero ter, e aí tu se conecta. Então são coisas assim, às vezes não é tão difícil de identificar onde está o alinhamento de valores, entendeu? Então é só um exemplo que eu queria deixar. E o negócio engraçado, ontem a gente teve um feedback, a gente apresentou ontem um plano de onboarding para um cliente que está entrando novo, e uma coisa que eu bato na tecla muito com eles aqui, é que a partir do momento que o cliente dá o ok, a gente tem os problemas que ele tem e não, o teu problema é esse aqui, ó. Se tu não tá fazendo, é um problema teu. E a gente usa isso e eu falo muito pra eles, olha, a gente, somos nós, não é mais, tu tem esse problema aqui, cliente, tu não tá fazendo isso aqui. Não, cara, a gente não tá fazendo, como é que a gente pode melhorar ambos, todos nós, né? E daí a gente fez a apresentação ontem, que é a primeira apresentação após, vamos dizer, é o primeiro contato que a gente tem em toda a equipe com a pessoa que a gente tá apresentando, com a empresa que a gente tá apresentando. E o feedback do final da sócia, ela disse assim, eu queria só fazer uma pontuação pra vocês no final. E eu já, Nossa. 1h30 de conversa, ela quer só fazer uma pontuação. Só faltava assim, foi uma merda, né? Mas tá tudo certo. Ela pegou e disse assim, como vocês usam o agente e parece que vocês já são dono do negócio que nem nós e vão fazer o negócio caminhar, já fez diferença pra nós desde o início. Chegou até, eu olhei assim, putz, velho, parece bobo, mas, cara, esse é o sentimento. Né? É cultural, e é o sentimento, esse aí, cara, quando 2 pessoas ou 3 resolvem abrir um negócio ou 12, tem que saber que quando a merda é pra todo mundo e não tem, essa pica aí é tua e eu não resolvo. Não, é isso aí, né, então... Perfeito. Mas só fechando a ponta da tecnologia, né, do que a IU tá se tornando, assim... Já tem nome? Ou, Tem? Não sei, eu tô falando aqui... Eu vou ter que- IU10, pô, é IU10. IU10. Já tem? IU10 inteligente. em primeira mão ou não? E o Hotéis Inteligentes. Olha aí, Roger, não precisa dar o pi, pode liberar que tá tudo certo. Mas, cara, assim, o negócio é que é um iPhone, né? E o Cachoeira fala assim, pô, o Cachoeira é o fornecedor de software, né? Que ele diz, cara, eu sinto que eu vendo iPhone pra índio, cara. Porque a galera não usa tudo o potencial da ferramenta que eu construí. Cara, esse é um gancho. E daí, agora o iPhone usado na sua potencialidade porque tem o hardware junto, né? É o software e o hardware e com o método de gestão. E daí une essas 3 pontas, né? Principalmente um preço adequado para a proposta, né? Para o público-alvo do IU Hotéis, né? A questão de remuneração das pessoas que vão trabalhar ali e a visão do acionista para esse negócio parar de pé. Ô, Henrique, antes de tu complementar, eu vi que tu já vai falar, mas só deixa eu conectar um ponto aqui, cara, mas é muito interessante.
Quando eu, enquanto fundador da Brasil ao Cubo, tenho o insight de fazer lofts e aí começo a entender que a ideia de fazer hotel faz sentido, aí tu joga pro universo. Puf. Quando o Henrique pega lá no modelo convencional hoje que acontece na hotelaria, sente um desconforto e quer fazer uma melhoria e jogar isso pro mesmo. Quando o Cachoeira, um cara do software, joga e do nada as coisas acontecem, cara. E se a gente não botar na conta de Deus isso aí, daí não, é difícil de não acreditar nisso, entendeu? É impressionante, cara. Olha o que aconteceu, eu tô só fazendo agora um gancho sobre isso. Olha o que aconteceu, cara. A gente botou bolou um nome e o nome que a gente bolou não deu. E aí eu fiquei em casa pensando tal, e cara, assim, bota Yu. E aí, Yu, gostasse, Ricardo? Gostei, cara, mas olha só, a Brasil ao Cubo tá com uma projeção assim, o nome disso tem... Nome do condomínio e o Home. Ah, era antes da Yu Hotel? Não, vai continuar sem Yu Home também agora. Mas Entendeu? uma sinergia minha aqui... acontecida com uma ideia... Cara, uma coisa maluca, assim. Tem coisa que não dá pra entender. Não tem explicação. E assim, Quer dizer, tem, né? Tem explicação pra quem quer. Eu falei de uma coisa pro Ricardo, isso aí, naquele momento, naquela reunião, era a minha prioridade número 1, ainda é a minha prioridade número 1. Frente aos acordos que eu tenho feito, e assim, eu tenho a mão apertada com algumas situações, ele já sabe, no nosso acordo de sócios, e eu já sei, né, das responsabilidades dele enquanto CEO da empresa dele e eu enquanto diretor da minha, então a gente entende isso naturalmente, perfeitamente, e que seja eterno enquanto dure a IU, mas é o seguinte, cara, enquanto durar, porque eu não vou largar o osso até, entendeu? Até dar certo. Não, entendesse? E aí, isso sobre o alinhamento, fechando o ciclo do acordo de sócios, de quem são os sócios, é esse tesão, cara, da jornada, né? Eu ligar pro Matheus e cara, e aí, o Matheus tem as prioridades dele, tem a filha, né, um bebê, tem a esposa, o Matheus vai me retornar na hora dele. Vai congelar o Matheus. Não, dá. Só um 10zinho. E esse alinhamento é muito interessante, cara. Na hora que, quando os universos convergem para que isso aconteça, né, dadas proporções, é a parte massa. Uhum. Afinal das contas, daqui a pouco a gente vai ter 50 espalhados ou não, acredito que sim, né? Vou fazer, né? Mais uma vez, eu estarei de cabeça nisso até que isso aconteça. Não, mas com 50 tu vai estar em Dubai já, Mas enfim, dando ou não, o tesão vai ser a gente abrir aquela Heineken lá, o tesão vai ser a gente tomar Abre aquela planilha lá. O almoço de domingo. Lá, o almoço e a jornada, né, cara? A vontade de tomar boas xícaras de café ou boas canecas de chopp ao lado de pessoas que realmente queiram estar conosco. Né? Cara, e quando tu tens... A vida empreendedora, de fato, ela tem que ser uma maratona. E de vez em quando ela tem que parar pra pegar uma aguinha e faz sentido. E é isso que é o legal, né, cara? Quando tu começa a colocar uma cenourinha lá na frente e a trajetória é o que traz o entusiasmo e é o que de fato tem valor, né? A jornada é o valor. Porque lá no final do dia, cara, tá tudo certo. Graças a Deus a gente acabou acertando no modelo de negócio na Brasil ao Cubo, tem uma certa estabilidade financeira, tá tudo ok, cara, mas não tem nada a ver com dinheiro no final do dia, né? A gente quer, de fato, entregar valor para a sociedade. Eu quero que lá na frente alguém mande um e-mail para a IU e fale assim, cara, vocês não têm noção de como eu me sinto confortável de me hospedar no hotel de vocês. Já chego rapidinho, já faço check-in, check-out, já saio rapidinho. Cara, tem hora que eu não quero nem ver pessoas e vocês me ofereceram isso, eu chego lá e durmo e deu. Então, eu quero ler um sentimento de, ao ler isso de um cliente lá na frente, orgulho. No final do dia, é um orgulho imenso de poder entregar valor para a sociedade aí brasileira. Pô, o Bernardinho fala, né? O sucesso está no processo. Boa. É isso aí. Mas isso é uma jornada também de a gente se lembrar disso, né? Eu sou um cara que peco nisso. Às vezes o cara tá com a expectativa muito no futuro e esquece de relaxar no presente. Esse dia eu falei pro Ricardo assim, cara, eu tive 2 reuniões, foi semana passada, né? Eu tive 2 reuniões de conselho na semana, assim, e sexta-feira eu tava com a agenda livre, eu queria moer as minhas tarefas, cara, mas a minha cabeça não tava funcionando mais pra nada. E daí a minha esposa assim, cara, tu devia ter sentado ou vai dormir. Mas era sexta-feira à tarde, cara, não pode dormir, sabe? E daí o Ricardo falou, pô, tu devia ter ido dormir mesmo, cara, porque... E o cara curtiu um pouco mais, aliviar essa tensão. Eu sei que às vezes as pessoas precisam de estímulo, né? Mas às vezes o cara precisa também, cara, curte, né? Pô, a semana foi produtiva e tal, tu entregou as coisas que tinha pra entregar. E também vem, cara, não sei, eu acho que o teu pai era um pouco parecido com o meu, né? De, cara,
era das 7 a meio-dia, da 1h30 às 6. E no final da noite, se precisasse, também. Mas era uma coisa muito mais operacional também, eu acredito, né? É que no final do dia, a nossa criação, e a gente foi E, criado... cara, eu no mesmo- demorei tipo assim, eu consegui trabalhar umas 2 horas da tarde quando eu precisasse. Não, cara, era 1h30, eu tinha que É estar lá. porque a criação, de fato, ali a gente, né, região periférica de Tubarão nem era do centro, então tem até uma certa cultura mais sei lá, da lavoura, não sei de onde vem essa questão de pautorar e fim de papo. E admitir isso para nós, que às vezes tu precisa dar uma relaxada, é uma coisa que constrangedora ainda, por incrível que pareça. Cara, eu vou um pouco ao contrário. Eu venho de um segmento que é 24 horas por dia, 365 dias por ano e não tem chave. Meu negócio abre e nunca mais fecha. Entendeu? E o não seguinte- tem chave. Não tem chave. E aí, cara, eu vi, assim, eu tenho exemplos de eficiência de multiplicação em casa com o meu pai e eu tenho de eficiência produtiva com a minha mãe. Então, a minha mãe é aquela... a pessoa competente que ganha 1 mais 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 1 Constância. e ganha 100. O meu pai é o cara que acompanha ela para não deixar ela tão sobrecarregada nisso, mas o meu pai é o cara que transforma 100 em 200. Então ela não tem a habilidade do 100 para 200. Os picos era... E aí então eu vivi isso e vivi um negócio assim, ó, ao longo da minha vida, todos os momentos de festividade, os momentos de diversão dos outros, os momentos dos outros relaxarem, os momentos que nós mais trabalhávamos. Mas nós também trabalhávamos quando os outros trabalhávamos. Então, foi do final de semana, foi do Réveillon, foi do Carnaval, e eu entendia da oportunidade, que era tipo assim, pô, Réveillon. Então, Réveillon a gente tem um ticket com valor agregado e tem alta demanda na porta. Então, eu trabalho café da manhã, almoço, janta, hospedagem, mas espera aí. Mas eu tenho um ambiente. E aí eu fui lá e fiz festa. Então, era café da manhã, almoço, janta, hospedagem e festa. Por quê? Porque o meu pai sempre disse, cara, o teu domingo pode ser na terça. Daí eu digo meu pai, por conta de formação, mas assim, a gente sempre teve a liberdade. Cara, faz o seguinte, queres aproveitar no verão, compra uma passagem para algum lugar em junho. E vai. Mas a hora que tiver gente na frente do teu negócio, tu Isso é culturalmente diferente. unhas e dentes. No nosso caso lá não tinha, irmão, né? Foi uma doideira. Era doideira. Mas e também quando o cara vai pra fora, né? Isso é muito diferente, porque eu também trabalhava num horário totalmente ao contrário do que eu costumava trabalhar aqui no Brasil e folgava na terça, né? Mas culturalmente assim, e isso reflete muito na vida empreendedora do cara, né? E Eu queria fazer uma outra... Queres ir? Eu queria fazer uma outra passagem aqui. Eu tô só analisando aqui, né? Eu nem preciso, não preciso nem falar nada. Uma passagem. Vejam o vídeo do professor Clóvis Barros Filho sobre brio. E vejam também um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella sobre o possível versus o melhor. Né? E isso é uma provocação. Eu tenho lá na minha palestra que eu faço com a galera que trabalha conosco, enfim. E é uma provocação que eu faço para todos os empreendedores. Tu tá fazendo o possível ou tu tá fazendo o melhor que tu pode? Né? E o seguinte mas eu não tenho a ferramenta. Faz o melhor que pode com aquilo que tem. Né? Então vejam isso, porque não sou eu que estou dizendo sobre brio, é o professor Clóvis Barros Filho, não sou eu que estou dizendo sobre o melhor versus possível, é o professor Marcelo Cortella, 2 dos filósofos mais importantes entre tantos. Mas, poxa, sabe, vamos botar a mão na massa, vamos fazer a coisa acontecer, vamos empurrar esse país para frente. É isso, né, cara, que no final do dia o brio, quando o professor Clóvis ele comenta, cara, é uma coisa que tem que machucar, tem que doer quando... Como assim não é pra mim? Tem que ter o brio de querer ser pra ti e fazer acontecer. E tem pessoas realmente, média 7, que às vezes acreditam que só passar de ano tá bom, cara, sei lá, uma vida legal, a gente tem que respeitar, ok. Mas, cara, pô, tem que se sentir incomodado às vezes de querer entregar um pouco mais, né, cara? E assim, o universo que a gente tá vivendo, cada vez mais, a gente tá vendo pessoas muito passivas, assim, né? Eu acho que pacíficas, né? Elas precisam estar um pouco mais, cara, descontente com o status quo, né? Tem que, porra, como assim, né? Brio é isso, né? Entender isso e querer fazer o melhor. Eu postei essa semana, apareceu pra mim antes de ontem, porque eu postei ontem, um vídeo do Caio Carneiro falando como é difícil ensinar as pessoas a estar afim. Eu vi. Tu ensina a vender, tu ensina a fazer o financeiro, tu ensina a construir, mas o tá afim tu não consegue ensinar.
E é um saco ficar, cara, vamos lá, meu filho, vai lá, faz aí, tu tem que, né, senão eu vou ter que te mandar embora, vamos lá, trabalha, entrega o que tem que entregar. Então, é muito disso que a gente tá falando, e quando a gente junta, assim, a gente vê que é um negócio engraçado, né, a Rê briga muito comigo em função disso, porque o não estar na empresa, eu estou na empresa, a cabeça não tá sempre a fim de olhar pra cá, não, eu preciso lá, não, mas se eu não fizer vai dar errado, se eu não sei o que, eu tô sempre pensando no negócio, e é engraçado, e eu acho que, e daí obviamente que são criações e várias, isso conta muito, mas eu acho que o momento que a gente vive, com a quantidade de informações e velocidade que a gente aprende as coisas, nos deixa, a gente já tem isso potencializado, como perfil, e quando a gente tá vivendo num ambiente como esse nosso, isso é, sei lá, 1 milhão de vezes pior. Porque pra mim é o tempo todo, aí vem coisa nova, gente, cliente, não sei o que, e eu tenho que resolver, e eu não consigo desligar, cara. Cara, uma coisa que prejudicou muito também, até a vivência nossa diária, é que antigamente a gente tinha aquela métrica, e aí respondendo a primeira pergunta que tu fez, o que não te deixa dormir, e também passa isso na minha visão de futuro da empresa, cara. Antigamente, de fato, o maior, de fato, ele consumia o menor, era isso, mas agora é o mais rápido que vence o mais devagar, né? E o fato de ter esta frase, ela me incomoda pra caramba. Será que eu tô sendo rápido o suficiente para tomar as minhas decisões e não vai vir outra pessoa, outra empresa engolir, cara? Isso é uma bucha do caramba. E isso traz uma ansiedade gigantesca. E ansiedade é excesso de futuro, né? Uhum. Depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. E saber viver o presente, cara, é o que há de fato. Então tem que estar com o pé no futuro, mas, cara, dá uma olhadinha pro presente também. Resolve aqui no dia a dia, porque é super importante. Equilibra, né? A inovação é importante e tudo, né? Todo o projeto da U Hotel, não sei o que, mas beleza, tem que fazer a tarefa hoje, cara. E a tarefa que tem que fazer hoje, porra, é um saco às vezes, né? Cara, na maioria das vezes. Tem que ir lá pegar o documento com o computador, é ter não sei o que, é olhar o projeto, é fazer o memorial descritivo, não sei o que. Cara, mas isso é hoje, tem que ser feio. O prazer tem que estar aqui, né? Eu queria só compartilhar uma coisa, porque, cara, em cima disso é muito, muito fácil. Eu sou um cara que adoro conversar sobre visão de futuro e me sinto um prazer gigantesco de... Pô, o meu sócio Rodrigo Botan, a gente toma decisões estratégicas muito louco, mas do nada a gente tá super empolgado com o modelo de negócio e visão de futuro e, cara, é o cara que mais sabe virar a chave pra operação do nada, mesmo em momentos de felicidade. Imagina, estamos discutindo, pô, a gente vai ganhar dinheiro pra caramba, é só fazer isso aqui, a empresa vai evoluir, tá? Ô, cara, tem uma reunião agora, a pessoa pode discutir lá um play, não sei. E o cara conseguir virar essa chave, assim, ó, da felicidade pra operação, é uma das maiores sabedorias, cara. Pô, é a maior produtividade de um ser humano. O cara que quer evoluir, ele tem que saber, risando pra caralho, visando. Vou cair na produção, na reunião agora e tal, não sei o quê. E deixa lá discutindo o pessoal, mas vai lá e foca. E o Rodrigo Botan, que é o meu sócio, cara, ele faz isso brilhantemente. É impressionante como ele consegue virar essa chave, cara. E aí tá o segredo do sucesso na carreira empreendedora, cara, com certeza. Uhum. Quer matar aquele leão, enfim. É que no fim do dia, cara, a gente vê empresários assim que é muito lindo vir no podcast e falar de estratégia, não sei o quê. Mas, pô, da porta pra dentro é uma bagunça. Né? E o cara é sentar a bunda na cadeira às vezes e, cara, fazer o que tem que ser feito ali e entender que aquilo nem sempre vai ser, como o Ricardo falou, nem sempre vai ser feliz, mas faz parte dessa visão de futuro que tu quer. Uhum. E aqui é uma crítica pra mim também, cara. Tem vezes que, pô, tava falando pro Guilherme aqui, cara, pô, essas coisas de criativo, internet, Instagram, pra mim, pá, isso é difícil, mas, pô, eu me propus a isso, cara, vou ter que aprender. Cara, mas olha uma coisa legal também da questão de tu estar associado com pessoas, que tem compartilham a mesma visão de futuro. O Rodrigo Botan, o cara que não gosta de aparecer, ele fala, não gosta de aparecer. Cara, lembra que a Brasil Cuba acabou sendo capa da Exame 2023, né? Uhum. E eu lembro, o Botan, cara, vamos eu e tu pra fotografia, pô. Porque quem fez essa porra aqui é eu e tu, não é só eu. Ele falou, não, cara, não aparece, tal. Daí tá lá, a capa da Exame, tá lá eu sozinho. É uma covardia, na verdade, tá eu sozinho, entendeu? Só que o cara na verdade, ele não gosta de aparecer, mas assim, é importante também ter sócios que confiam também, que, por exemplo, eu tô aqui gravando um podcast, o cara tá lá na operação, ele falou, não, vai lá, porque é super importante, a gente precisa estar alinhado, a gente mostra um pouco da nossa marca, onde a visão de futuro, a gente quer chegar, e é difícil, às vezes, ter sócio que tem
essa visão e incomoda demais, às vezes, muitas vezes, e às vezes tem conflitos internos que pode dar pau, tá? Porque a pessoa acha que não é trabalho. Exatamente isso, cara. Entender que tu vai ter sócio e vai valorizar isso também, porque entende a necessidade disso para geração de valor da marca, é super importante, cara. Esse cap table, ele também tem a pessoa com a maior eficiência estratégica imobiliária que eu já conheci na minha vida, que é o Murilo Gaspar. Tá? Então, porque é posição, então é hardware com software sobre chão. Qual chão? Que chão? Precisa comercializar isso. Alguém tem que... Vale a pena o chão? A modelagem financeira neste chão. Então, a gente também tem no cap table uma pessoa que domina isso assim, como muito poucos nesse país e o que mais pessoa com maior competência que eu conheço. Falando um pouco trazendo um pouco pro lado um pouco emocional do processo intuitivo, cara, a virtude de viver o presente, né? Deixar o excesso de futuro e o presos ao passado. Mas as escolhas, a gente fazer as escolhas certas, a gente fazer um alinhamento societário, um alinhamento de expectativas. Vou fazer uma breve análise sobre o alinhamento de expectativas aqui para trazer, contextualizar e trazer clareza. Tu tens a expectativa de que aquele representante comercial que trabalha para ti vai vender 100 mil. Porque ele vendeu 40, depois ele vendeu 60, depois ele vendeu 70, ele vendeu 80, nesse ano ele pode vender 100. E é claro que pode, ele conseguiu esse ganho de 20%, 30% de produtividade de resultado, e tu como diretor, ou tu como o líder, tu vais perceber aquilo naquela pessoa. Tu queres também mais, porque tu acredita que tu estás disposto a pagar o preço para que ele gere aquele resultado, mas será que ele está disposto a pagar o preço para gerar aquele resultado naquele momento? Então, um alinhamento nisso, um alinhamento de expectativas é importante, porque naquele momento ele pode estar se tornando pai. E a velocidade dele é outra. Então, tu alinhar as expectativas, cara, mas assim, ó, o mercado não vai esperar, tu vais esperar. Qual é a estratégia que vocês vão tomar para que o mercado não seja absorvido por outro? Então, então o teu objetivo, nosso objetivo como empresa para tirar 100, mas qual é a tua? Qual é o preço que você está disposto a pagar para esse 100? Não, estou disposto a pagar por 70. Então, vamos pegar essa praça do 30 e vamos botar na mão do colega aqui e não vamos perder e vamos encontrar, vamos equalizar isso na tua próxima jornada, no teu próximo ciclo, e aí tu não dá para o mercado essa margem. Então, o alinhamento de expectativas, né, é muito importante sobre isso. E aí, isso traz uma vivência no presente, quanto ao convívio, quanto a tudo isso. Se a gente tem uma modelagem, se a gente tem um planejamento estratégico, se a gente sabe que as coisas vão acontecer em determinado tempo, surfa o presente, velho. Vive o tesão de estar aqui. Olha pro olho do teu colega, sabe? A gente sai para almoçar direto, cara, eu olho para a fisionomia, ou quando eu sento contigo, eu olho para tua fisionomia, quando eu vejo o Gui lá, quando a gente senta nas mesas do Mind, eu olho para a fisionomia de todo mundo, e tipo assim, pô, cara, tá todo mundo aqui com saúde, legal, às vezes tem um cara que tá meio fechado na finaleira, e aí, velho, tá tudo certo? Pô, se precisar se ausentar, te ausenta, né? Então, sobre isso, a gente... Ter essa sensibilidade, né? E perceber que só o que a gente tem é o hoje. Está ao lado das pessoas certas, ou está com os processos certos, está com a sua mentalização certa, vai acontecer, cara. Vai acontecer. Tá mapeado. Então... Cara, e é uma coisa legal assim, né? Se tu tens realmente o alinhamento de expectativa que vai dar certo o teu negócio, cara, começa no presente tomar decisões que colaboram com o teu futuro, né? Tomar uma decisão no sentido de, às vezes, largar no sentimento ou até matar a vaca leiteira, porque tu tens que acreditar, mas tu estás matando tua vaca leiteira aqui para tomar uma decisão que seja mais favorável. A gente estava conversando lá sobre o tosquiar, né? O carneiro, né, cara? Pô, às vezes tosquiar carneiro é muito berro e pouca lã, né, cara? É, pouca lã. E assim, o carneiro tava numa berraceira de um pedaço. O berreiro do caramba. Trabalheira do cacete. Trabalheiro do caramba, cara. Tá, mas então tu estás enxergando que o teu modelo de negócio que tu estás criando lá na frente, ele é muito lucrativo, ele é interessante pra caramba. Pô, e tu estás aqui no esforço versus resultado, que às vezes é muito berro e pouca lã, e tu estás largando isso aos poucos, mas ou não, tu tens um plano no... pra te desafogar disso, né? É isso, cara. Quando a gente fala de planejamento estratégico, principalmente em conselho, né, e como eu lido com empresas de médio porte, até hoje eu não entrei numa empresa que tivesse essa cultura tão enraizada, assim, né? E planejamento de assim, cara, quanto vocês querem faturar nesse ano? Sabe? E qual o resultado que vocês esperam? Ah, mas aqui tem muita variável, tá? Não sei o quê, é difícil fazer isso, mas tu constrói essa habilidade, né? Isso é treinável. E principalmente assim, quando tu te projeta pro futuro, eu não lembro quem, não sei se foi Corter, algum desses pais da administração, assim, disse assim, o planejamento estratégico
não é pra tu chegar exatamente lá, mas é pra tu racionalizar o que tu tem que fazer hoje. Então, cara, tu quer chegar lá, desdobra isso, o que tem que fazer hoje? E quando principalmente quando a gente tava fazendo o orçamento hoje, né, a projeção financeira da empresa que se transforma no orçamento, tu percebe que para atingir aquele resultado ali, tu tem que fazer várias ações hoje. Tu tem que te preparar hoje, tu tem que contratar mais gente hoje, tu tem que ter uma estrutura hoje, tu vai ter um consumo de caixa hoje para que tu consiga atingir aquele resultado. Porque senão, cara, tu vai ver, aí tu mirou lá, cara, tu chegou aqui assim, ó. O que tu tá fazendo no presente para de fato alcançar aquele objetivo, né, cara? E tem uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele fala que não há nada tão inútil do que fazer com excelência o que não precisava ter sido feito, cara. Então, cara, não há nada tão inútil do que fazer com excelência o que não precisava ter sido feito. Então, saber exatamente o que você está fazendo, o nível de esforço que você está colocando no presente para chegar no teu objetivo futuro é essencial para a excelência numa operação, né? Eu fiz um treinamento se eu não me engano, foi na Startse, onde a gente se falava de previsões futuras. Cara, é Start, CG4, então tu tá desqualificado pra caramba. Né? Conteúdo tem bastante. Mas o que eles falam, e é um modelo que o pessoal tem usado, é trazer a projeção futura pro dia atual. Então, se eu quero chegar em sei lá quantos milhões, para eu estar rodando e fazendo isso, o que eu preciso ter hoje? Ou o que eu precisaria ter hoje? Aí tu estruturar, eu precisaria ter 70 vendedores, 50 camareiras, não sei o quê. Tá, mas hoje eu não tenho isso, então vai voltando, né? Vai voltando, mas é bem isso aí que foi o que a gente fez hoje, né? Isso aí. Galera, foi o que a gente fez. Eu aprendi também uma muito boa com o Luquinhas, eu tenho trazido empresários lá pro escritório pra gente trocar figurinha. E o Lucas da Revisa falou assim, Henrique, tão importante quanto para onde tu vai e aonde tu tá. Onde é que tu tá nesse momento? O teu ponto de partida. E é o seguinte, cara, fazendo uma ferramenta breve aqui, análise SWOT, cara. Onde é que tu tá? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Onde é que tu tá, irmão? Daí tu... Quem és tu na fila do pão? Que problema tu resolve? Equaliza isso com o time, bota um 5W2H aí, e aí, né? Então... Só sobre onde você está. De novo, né? É transformar donos em empresários, né? Vendedores em empresários. Porque isso, o ciclo do análise SWOT, cara, é antiga. Porra. Quem fez administração passou por isso. E quem não fez também sabe. Quem não fez também sabe. Mas aplica, né? Cara, o cara senta uma tarde ali, tem um monte de insight, né? Pra poder aplicar e traçar esse futuro e saber o que tem que fazer. Cara, quer saber a questão do como, quando, porquê, quando, quem... Cara, isso é fundamental na tomada de decisão e principalmente numa resposta que o líder tem que dar para o liderado. Cara, se tu tens essa ferramenta de quando o teu líder chegar e tu tens essa métrica para ele tomar a decisão com essas 5 palavras aí, 5 conceitos aí, vai ser tão mais fácil porque já vai vir tudo mastigado. Tá, beleza, eu quero fazer. Tá bom. Aí tu faz todas as perguntas. É muito mais fácil de um líder tomar uma decisão e tu economiza tempo no final do dia. Então, ter essas ferramentas na gestão empresarial é importantíssimo para o desenvolvimento. Clareza. Um negócio engraçado também, até todo cliente que entra aqui, a gente faz o onboarding dele e o primeiro passo é qual o problema que tu resolve, quem são teus concorrentes, diretos e indiretos, e quais são teus diferenciais. Se eu disser pra vocês que 90% não sabe... Ele não sabe a dor que ele resolve, né? Ele não sabe a dor que ele resolve e o diferencial dele é atendimento. Cara, não existe isso. Não, cara, e tem uns caras que chegam pra mim que estão fazendo uma startup e tal, não sei o que, eu só não consigo vender por causa de marketing e tal. Então, quando eu fizer marketing, tráfego, não sei o que... Tá bom, a Coca-Cola gasta uns milhõezinhos por ano pra ser conhecida. A Nestlé também, não, tá bom. Não é, e assim, parece que é só isso, fazer isso, que tudo vai dar certo. Não é somente isso, né? Cara, essa educação, enfim, não vou citar aqui ideologias políticas, correntes políticas educacionais, para não entrar nessa esfera, mas essa educação de uma eventual facilidade ou do encurtar um tempo, cara, tu até encurta, mas tu é, na sociedade, brilhante. Tu é um cara, assim, de solucionar tudo que vem a ti, daí pode ser... Começa por arrumar a cama no início do dia. Pode ser que, do contrário, cara, uma ideia é só uma ideia, irmão. Vale 10 centavos a bacia, né? Cara, eu tava numa reunião sexta-feira passada com um dos conselheiros que eu divido mesa, com um projeto que eu achei interessante que ele conhecesse, porque ele é presidente de fundo e tal. E daí a pessoa disse assim, cara, eu tenho muito mais... Eu tenho essa ideia, ela já tá
a parte tecnológica tal, tá produzida tal, não sei o que, a gente tá testando no cliente, mas a gente não vendeu ela ainda. Pô, a gente tem muitas outras ideias, não sei o que. Aí ele assim, tem muitas outras ideias, porque essa aí não funciona ainda. Porque à medida que essa aí começar a funcionar, vai dar tanto problema que essas outras ideias vão sumir. Porque tu vai ficar focado em resolver esse problema. Mas essa questão do marketing, ele também falou assim, cara, primeiro vende pra 10 no mano. Vende 10 contratinhos no mano a mano. E entende, isso vai dar um monte de problema. E tu vai entender melhor pra depois a gente dar uma atração em alguma coisa. Cara, uma metodologia muito legal pra, de fato, a gente entender... Quando eu fiz o Startup Weekend, foram 2, cara, pra mim é fundamental todo Tu fez mundo... lá em 2017, né? Lembra lá no Sul, né? Cara, fiz também lá, fiz 2. Nem podia fazer 2, mas eu me inscrevi e depois fiz 2. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Aquela metodologia, ela é tão boa, ela é tão excelente... Cara, Passem por isso. Passem por cara, isso, por favor. Vai, 2 dias sem dormir. Cara, vai naquela porra lá e valida naquele final de semana a tua tese, cara. Ah, eu tenho uma ideia de software aqui, então bom. Já passou pelo Startup Week? Não, então vai, depois a gente conversa. Porque precisa, de fato, validar a tese, convencer algumas pessoas, fazer a venda. Ah, no domingo, cara, valida ali, mesmo que seja no MVP. Quanto é que é o ingresso do negócio, cara? Cara, eu pago. Se o cara quer dizer, fato, vir e fala comigo que eu pago pra ele fazer, cara. Porque, pelo amor de Deus, cara. R$100, galera. Sabe, o poder público está ofertando uma ferramenta de clareza. É fomentado. Tipo, 100 pila, tipo, é um evento que ele fecha na linha. Eu organizei 3 anos já. Tipo, não tem fins financeiros, é meramente educacional e tudo mais. Especificamente na nossa região aqui de Tubarão, parabéns aí ao Núcleo de Inovação, né, do Poder Público, que traz isso. Tubarão é uma cidade que pulsa isso, é importante. Existe um edifício ali que tá para ser, de fato, inaugurado. Isso vai ser... Se fosse o BR3, já tava pronto. Eu acho que vai ser o divisor de águas da nossa cidade, assim, a próxima veia, que é essa gurizada tendo acesso a essas ferramentas. Mas para todas as nossas ideias... Já existem ferramentas. Então, vamos colocar as nossas ideias em ferramentas e vamos avaliar os indicadores que essas ferramentas apresentam. É porque colocar ideias em ferramentas é processualizar, o departamentalizar, é isso, né? De fato, é isso que ocorre, né? É fazer a parte chata. Porque tem ideia legal. O parte chata... botar em prática que é o que conta. O próprio Matheus me ensinou uma coisa, assim, Henrique, assim, ó, ideia... é o que mais tem e dinheiro tem de sobra. Quem operacionaliza e valida da ideia até a conexão em dinheiro é que é o segredo do mercado. Decide se quer ser um desses ou não. Cara, se a narrativa for verdadeira, sobra dinheiro pro investimento que tu precisa fazer no teu negócio. Agora, a narrativa tem que ser verdadeira. Cara, fundos de investimento estão cansados de 7-1. Cara, ou tu traz uma narrativa verdadeira, clara, que aí tem aí realmente desenvolvimento com características, tamanho de mercado suficiente, sobra dinheiro no mercado para realmente desenvolver. Eu fui num evento quarta-feira retrasada em Floripa, onde estava o presidente do BRDE. E daí eles estavam conversando sobre potencial de investimento do BRDE que eles têm de grana para botar no mercado e o quanto que eles colocaram. Eles investiram a empréstimo 6 bi em 2023 e eles falaram que esse ano eles vão ter um outro braço, que é o braço de investimento mesmo, de compra de empresa, porque eles têm muito mais dinheiro para emprestar e para comprar do que o que tem de oportunidade. Falta projetos qualificados, né? Exato. Eles vão fazer até seleção para poder, tipo... E eu percebo muito isso, cara. Essa jornada de que, assim, é tudo muito lindo, mas... Na hora da H... entra a minha parte financeira, não posso falar... Cara, o investidor, ele precisa entender de forma financeira como é que isso para de pé... E daí o cara não se deu o trabalho ainda de fazer uma projeção disso, né? Nem que seja um Excel. Cara, mas o mundo das facilidades, de fato, né? Para ideias inovadoras que a gente tinha lá em... Teve um boom no Brasil de corporate venture capital gigantesco, né? Então, várias empresas estavam... Mas foi no mundo todo, assim, esse boom, né? Eram os valuations mesmo que hoje em dia a gente não vai ver mais. Cara, e cada vez mais difícil. Então, assim, cada vez está se tornando mais difícil, de fato, para tu deixar de pé. Mais alta, né? E assim, cara, vai se qualificar, né? Vai estudar, vai se desenvolver, vai se conectar com pessoas certas, né, cara? Existia uma prostituição, o Pedro Cerise narra isso, com a taxa de juro muito baixa, ela colocou
muito dinheiro no mercado na mão de incompetente. E aí muita gente quebrou porque era necessário fazer o dinheiro rodar, né? A análise de risco-retorno Era melhor estar na rua. favorável estar na rua. Só porque botou muito dinheiro na mão de incompetente. E aí prostituiu o mercado, banalizou. Então, essa é uma da... Cara, é uma verdade, realmente. É verdade. Fazendo um adendo ali, quem não quer participar do Start Weekend tem o Mind 21, né? Quem é estressado... Não, tem os lá que... Só que ali tem alguns chicotes lá, que o pessoal dá chicotada nas costas. Eu não aconselho, não, pessoal. Não, zoeira. Eu participei lá de um dos encontros com vocês, cara. A forma de abordagem e como o empreendedor que lá está, ele tem a oportunidade de se expressar e colocar as dores diárias. E assim, você vai tomar chicotada, como eu tava brincando, né? Tem que estar disposto a Tem que tomar estar chumbo. disposto a isso, mas o ensinamento que está por trás disso, porque às vezes tu não consegue nem compartilhar na tua empresa. Ou na aquilo que família. Não, a maioria acontece, não consegue, nem na família, nem na empresa, porque se tu fala que, putz, eu tô com esse problema, a galera acha que tu vai quebrar. Se tu fala na família, a galera, putz, vai Acho que faltar vai quebrar dinheiro. também. Vai te quebrar também. Então, pros amigos, eles nem sabem o que tu tá falando muitas vezes, que já nem estão acompanhando mais, mas... Mas, cara, o propósito do Mind, ele começou assim, porque eu perturbava o Marcinho das coisas que eu não tava conseguindo resolver. E daí ele me ajudou em algumas coisas e tal. Ele disse, cara, vamos chamar mais gente aí, ver se a gente consegue se ajudar e tal. E foi nesse movimento e a gente fazendo o trabalho de casa, a parte chata, né? A gente transformou hoje o Mind numa empresa. Então, é um negócio agora sim, porque a gente viu o poder de transformação que esse negócio tinha. E virou uma empresa, mas todo mundo só doa, né? Ninguém recebe nada, todo o dinheiro é reinvestido. Tem objetivos financeiros disso se transformar em uma operação rentável. Mas hoje é muito... É muito de criar essa cultura e um dos nossos valores é maturidade. Porque não é confortável estar lá. Principalmente quando tá fazendo hot seat. É escutar algumas coisas duras. E na nossa mesa que tem 3 anos de relacionamento e maturidade, a gente tem um nível de O chicote tem espinho na ponta. relacionamento que o cara vai na ferida, assim, Aí que né? o melhor lado do chicote... Qual é o melhor lado do chicote? É o que tá na tua alma. Mas a verdade é o seguinte, cara. Eu participei da Endeavor, 3 scale-ups que a gente fez e foi fundamental. E lá tem uma contrapartida que chama-se give back, que tu tens que devolver aquilo que tu entrega, se desenvolveu. Exato, cara. E vocês lá no Mind, nós, né? Porque de fato eu também tô incluído, faz isso na prática, devolvendo muito o que o empreendedorismo nos trouxe como conhecimento para todas as pessoas que ali estão. Eu acho fantástico. E, assim, quem ganha é o ecossistema de inovação de empreendedor tubaronense, que no caso hoje a gente está aqui, mas com certeza isso pode ter uma escala de mercado maior. A nossa missão não foi lançada ainda, mas já só dando um pitaco. Olha, já tá... Spoiler, eu gosto do podcast. Eles não se aguentam. É um movimento de transformar donos em empresários. E justamente assim, a gente vai ter vários produtos durante o ano de ferramenta. Cara, da parte chata. A gente vai sentar contigo e dar um pontapé inicial na parte chata ali, para que depois possa andar sozinho, que é um board canvas, alinhamento societário, é a implementação de CRM, é um ciclo W2H, é uma análise SWOT, é leitura de uma DRI, de um balanço, né? A parte de... Pessoas. Estruturação de acordo de acionistas, porque no final do dia... Cara, acordo de sócios, um timeline... Esse é o primeiro workshop que a gente vai realizar agora, que é a preparação para o acordo de acionistas, né? Que é setar algumas expectativas. Então, tem algumas ferramentas já modernas que pode ser usado para construir novas sociedades, mas o objetivo do movimento, ele se tornou esse, em que a gente potencializar através, cara, de ferramentas profissionais mesmo, né? Para aquele cara que um dia ele tinha um sonho de ser empreendedor e tal, e ele começou a abrir o negócio dele, mas falta todo o resto. Não é que a gente vai resolver todo o resto, mas a gente vai dar os caminhos para que ele possa buscar o resto. Passar uma posição aqui, eu... Como cristão, a fé é o que me move. Eu tive uma passagem... Cheguei em determinado momento, eu estava aqui, era uma sexta-feira com chuva, amanheceu um sábado meio estranho, assim, eu falei com a minha gata, vou lá na Laguna surfar. Fui e olhei no relógio, meus pais têm restaurante lá, vou lá almoçar com a minha mãe. Fui no final do expediente, umas 14 horas, cheguei lá. Na sexta-feira eu tinha feito uma oração, pai, assim, Senhor, me coloca diante de... Tô com algumas dúvidas, tal, quero alcançar, tal, algumas posições e fui surfar. Quando eu voltei, tava o Marcinho lá almoçando.
E eu falei pro Márcio, pô, Márcio, tô com algumas dúvidas assim, cara, nós temos um Mind. Eu fiz uma oração, fui surfar. Outro dia eu fui lá almoçar, ele estava almoçando dentro do restaurante. O meu cronograma de almoço já estava modelado. Eu ia surfar, ia almoçar com a minha mãe. Cheguei lá, o Márcio estava lá. A tua mãe pega umas ondas. Não. Fui surfar e fui ao encontro dela depois. Né? E aí o Márcio, cara, eu vou te apresentar pra galera lá. E foi, de fato, muito transformacional pra mim, cara. Pra vocês terem, assim, não era uma questão de aceitação, era uma modelagem, que hoje não passa mais por isso. Pra saber com quem era, enfim. E aí a água que costumava estar no pescoço não deu mais pé. Então, nada rápido, irmão. Ou vai te afogar. Camarão que dorme a onda leva. E aí foi processo. Foi muito transformacional. Só fazendo aqui um pitch aí, a gente abre turmas, né, para isso. A gente tinha, no final do ano passado, uma expectativa de ter entre 10 e 12 novos membros. A gente fez uma reunião lá com uns 30 e tanto, e quando a gente olhou lá, tinha 20 e não sei quantas pessoas 22 inscritos. E aí a gente acabou fazendo 2 turmas, então no final desse ano vai ter mais uma abertura. Então basta que você tenha uma mentalidade empreendedora, tenha essa chama de como o Ricardo usa, empurrar o país para frente. Estaremos lá abertos e será um prazer. Cara, e é legal, só para fazer um adendo, eu gosto muito de materializar um pensamento em frases, e os ditos populares, eles têm muito o que nos ensinar, né? E aquela questão você é a média dos últimos 5 que conviveu. Cara, pode ser clichê, mas é isso e ponto final, tá? Não tem muito argumento. É o ambiente, isso, né? O ambiente e fim de papo, cara, não tem. E, cara, aquela outra questão que eu também gosto de falar muito, cara, é que, pô... Cara, isso é uma coisa que às vezes é preconceituosa, não sei, mas... cara... Qualquer coisa a gente corta. Cara, águia anda com águia, galinha anda com galinha, cara, e ponto final, velho. Se tu quer ser uma águia, começa a andar com águia, pô. E o Mastermind é isso, andar com águia, cara. De fato, é debater no alto nível. É passar vergonha às vezes. E assim, é legal quando tu é o mais burro da mesa, porque daí sim tu tá sendo... tu tá aprendendo, né, cara? E lá, às vezes, o cara se sente... eu lá, com toda a prepotência, às vezes, o cara tem... fundador da Brasil Cubo, legal, uma empresa bacana e tal. E eu ir lá e ficar desconfortável, às vezes. Eu tenho que me ferrar também, às vezes, pra aprender ali e tal. E isso foi importante também no processo, que a gente tem que se sentir desconfortável. E aquela mesa me deixa desconfortável. Aí, ao me deixar desconfortável, ok, tô no lugar certo, entendeu? É isso aí. Mesa de conselho é um dos lugares mais desconfortáveis do executivo. Boa. Né? Tu deve passar por isso, né? Passa umas vergonhas lá, que Deus o livre. E essa chama que a gente tem, e alguns, né, cada um na sua área, que a gente pode aqui traduzir como um dom, eventualmente, uns com mais aprovações, mais validações, outros com menos, com menor validação, mas é botar para fora isso também, né? Porque aqui nós temos 4 habilidades distintas e lá nós equalizamos, né? Quando tu vem numa caminhada, esse é um ditado que eu não sei de quem é, existe um caminho, tu vem com um pão e o outro vem com um pão, e no meio do caminho vocês se encontram e trocam de pães, tu continuas com um pão e ele continua com um pão. Mas quando vocês se encontram e trocam informação e conhecimento... Ideias, ele parte com novas ideias e tu parte com novas ideias. Então aquilo é o momento de equalizar as ideias, sabe? Cara, assim, cara, isso aí, com todo respeito, deixa eu ver o resultado deixa eu ver a tua análise SWOT, bota aí na tela. Não, então começa por aí, irmão. Deixa eu ver o teu... Deixa eu dar uma olhadinha na DRE. Pô, legal, cara. Será que não tá tosqueando demais aí? Berreiro é grande. É muito berro e pouca lã. Então... Faturamento explodiu, a última linha. Faturamento é ego, irmão, né? Faturamento é ego. O que manda é a última linha, cara. Será que não é muito berro no tosquear? Ó, veja bem. De novo, por favor, cara. Ao tosquear um carneiro, será que não é muito berro e pouca lã? Então, perceber isso é fundamental no gráfico esforço versus resultado, né? Será que eu tô fazendo... Não tô me esforçando muito para pouco resultado, cara? Afinal, tem um dito popular também que é legal, né, cara? A manga, enquanto madura, ela cai sozinha do pé. Pra que eu vou fazer um esforço gigantesco pra lá pegar uma manga lá em cima, se é só esperar e pegar as mangas que caíram sozinha, né, cara? Então, às vezes, é melhor se esforçar menos, né, cara? Que é só pegar as que já caíram. E aí, realmente, entender isso é fundamental para o desenvolvimento empreendedor. Boa. Já estamos longe, né? Que horas são? Quem é que tá? Nem vimos, né? Tem uma... Que horas são? 4h30. Olha, 4h30.
Vamos tocar até aqui às 5 horas aí? Eu tô por vocês. É vocês que são os compromissados Não, aqui, vamos né? tocar até às 5 horas aí então. pra Fechou. gente ter uma Tá bom, definição. sim. Eu vou dar meu depoimento também do Mind, que eu acho que é bem importante. Boa. Eu vinha buscando há bastante tempo alguma coisa aqui na região. Inclusive, eu tenho um amigo muito próximo e cliente também que ele queria montar um mastermind nesse formato, que ele via muito... Vai a São Paulo, que é onde a gente busca informação, né? E eu incomodava muito o Matheus. Toda vez que tinha reunião, ele postava foto. Ô, Matheus, como é que faz pra entrar? Ô, Matheus, o dia que der aí, me coloca aí, né? Não, e eu falava assim, cara, é só nós aqui. É só nós aqui. Daí eu, pô, tá, beleza, mas o dia É a que... maçonaria do empreendedorismo. né? É, mais ou menos isso. Não, era só nós, porque assim, era tão íntimo, a gente pensava, pô, mas como é que nós vamos replicar isso aqui? Nós estamos aqui resolvendo os próprios problemas, sabe? A gente tava num momento de, cara, aí tem muita bucha pra resolver, precisamos se ajudar primeiro. Mas foi bem bom, assim, porque daí quando abriu, né, ele me convidou, fui lá, a gente teve Eu falei, né, teve o evento, mas nem precisava ter, já tava vendido, né? Então, quando, tipo, valores e coisa, foi irrisório, mas o fato de estar numa mesa com pessoas que têm, não mentalidades iguais, mas muito próximas, e estar num ambiente onde te coloca no desconforto, é o que eu estava procurando pra mim, por isso que eu ia mais longe. O fato de ter aqui, cara, assim, a gente vinha falando hoje, né, a gente foi almoçar junto e eu tava falando pro Matheus, pra mim é fundamental estar num lugar assim, porque me tira do, sabe, do prumo Da de ir zona de lá conforto. e olhar, e assim, é o que eu disse pra ele também. Geralmente, quando a gente vai nesses locais, e eu participo de uns que tu paga caro. Inclusive, eu falei pra ele agora, tem um em Porto Alegre que eu tô entrando, que é 25 mil reais por ano. 25 mil ali foi 3? Acho que o ticket não lembro. Eu não paguei essa joia aí, cara. Tinha que pagar alguma coisa. É que tu tem o cartão Black. Mas, por exemplo, assim, a gente teve o valor, agora tem que ser reajustado, e eu acho que exatamente por isso, pra agregar. Mas, geralmente, nesses locais, tu vai e é um querendo berrar mais que o outro. É bem isso que tu falou. E quando eu cheguei lá no Mind, até comentei com o Matheus, vou ficar na minha e vou ver como é que é. Cara, lá todo mundo não, deixa eu te ouvir, deixa eu entender. Cara, a minha opinião sobre isso é isso aqui. Ninguém fica falando muito de si, mas é mais sobre o que Mas agora acontece. traz um exemplo lá de um encontro que vocês tiveram e que o pau fechou. Teve ou não teve? Da mesa 3 ainda não. Tá, por que ficaram tudo vermelho aqui? teve- Não, Não, tipo, tipo, no nosso na ainda nossa- não, mas no nosso já teve de ficar de, tipo, hot seat principalmente, a galera fica desconfortável. Porque daí tu tem toda uma estrutura e tu apresenta, ó, minha empresa é isso aqui. Daí tu fala, tá, mas isso aqui, daí o cara, isso aqui é... E daí começa... Mas é importante. Aí entra o gaguinho, Tá? mas o gaguinho é bom nessa hora. É importante. É bom porque tá dentro de um ambiente... Beliscar a ferida isso inteirinha, aí. porque o ego do cara vai falar, como assim? Como assim? Tu nem entende do meu negócio, cara? Como isso assim? aí. Então por que tu tá aqui compartilhando, Isso pô? já aconteceu. Deve- E daí a gente falou assim, cara, se não tá aberto a ouvir, tá tudo bem. Então não precisa estar no hot seat. Faz o Porque o hot seguinte, seat né? É pra isso aí, ser pro pau espremido. pegar. E, cara, dá uma baixada no ego aí, porque tu tá aqui pra ouvir e tal também, não sei o quê. Então isso já aconteceu. E na nossa mesa lá é direto na rasteira, assim. Até... Cara, Às vezes o Henrique- é desconfortável. Porque, tipo, esse ano, principalmente, a galera veio Moendo. porque ano passado a gente destinou a final do ano ali pra montar essa metodologia pra gente ampliar o modelo, né? E agora esse ano todo mundo veio, não, cara, eu quero ir pro hot seat. Mas daí a galera já vai mais desarmada e sabe que quanto mais vulnerável Claro. tu te colocar, mais rápido a dor vai aparecer, mais rápido a gente vai conseguir, às vezes, trazer uma visão que o cara não tinha. E, cara, questionamento de sócio, questionamento de tá deixando de... Pô, tu tá sendo preguiçoso, tu não tá fazendo o que tu deveria fazer, tu já sabe que é certo porque tá inventando moda, não sei, esse tipo de coisa, entendeu? Cara, mas o legal é que, às vezes, um questionamento que acontece, o cara sabe que o cara que tá lá apresentando, ele tem entendimento, mas às vezes é só pra beliscar, só pra provocar realmente, pra acordar e ter um entendimento mais claro, cara. É importantíssimo essas provocações. Né? Uma característica marcante que aconteceu é que, como a gente está acho que é o 4º ano, não é? Terceiro. Esse é o terceiro. Então, no primeiro ano eu entrei lá e eu, tipo assim, quando é que é o teu hot seat, Henrique? Cara, bota aí pro final do ano. No outro ano eu já queria no começo, irmão. Pra já corrigir Entendeu? e tudo Porque de eu já arrancar. entendi que, tipo assim, os caras estão aqui só pra me ajudar, velho. E eu fiquei guardando a minha vergonha de me expor, o meu ego de dizer que, cara, eu não tinha um processo financeiro, ainda não tenho a eficiência que precisa ter, estou ainda em vias de, e é natural. Mas tá se mexendo. No plano de ação da empresa, no planejamento estratégico, mas é sobre isso, cara, sobre a vontade. E aí a gente já percebeu, tem uma galera desse ano que, tipo assim, no ano que vem eu já quero
Eu já quero no começo, porque eu vou botar isso, eu vou operacionalizar tudo que a gente vai construir aqui nesse ano e no ano que vem eu vou ter uma capacidade de dúvida de novo. Já quero resolver antes, senão demora mais um ano para ter a oportunidade. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, assim, quando o Matheus perguntou, quem é que quer fazer o Hot Seat primeiro? Eu já vou tomar chumbo agora, porque eu preciso ver algumas coisas, até final do ano eu já tô com um monte de coisa ficar guardada. vermelho no início do ano, né, cara? Uma vez só. Porque vermelho uma vez só. e outra, daí imagina, ficar ali, eu penso assim, cara, eu tô numa mesa onde tem gente que toca negócio, entende, e querendo ou não, são pessoas que pro meu serviço, a opinião deles é importante, como eles enxergam o meu serviço. E eu saber a opinião deles era importante. Então eu fui pra, se eu tiver que mudar, que mude agora, porque até o final do ano eu já tô organizado. Então... Mas acredite no poder do feeling também, né? Às vezes o cara vai lá, escuta, ok, cara. Às vezes tem que tomar decisões com feeling. A tua intuição é a conexão com aquilo que tu viveu, com aquilo que existe. E daí tu pega isso, porque assim, não é... Olhando pra mesa de conselho, né? Não é o teu conselho de administração, que não, se vota, não vão pra lá. Não, lá é um conselho consultivo, né? E tomar conselhos é bíblico também. Então, fazer esse exercício de se aconselhar com pessoas que compartilham, né, de valores e uma ambiência, até para confirmação, às vezes, de uma direção que tu já recebeu, né? Ou não, para te tirar uma venda que tu tinha, né? Mas realmente, tipo, isso vai reforçar ou contradizer o teu feeling, né? Uhum. Queria contextualizar uma coisa aqui também, assim, o principal valor dessas 4 pessoas que estão aqui é a sua fé e suas famílias, né? Assim, o compromisso consigo mesmos. Então, a gente tem aqui uma habilidade, se a gente quiser tocar... Alasca. Se a gente quiser tocar conversando, vai até 10 horas da noite. Esse papo aqui não tem fim. Por quê? Porque a gente respira, é da nossa natureza. A gente vive isso, a gente tem esse fascínio, né? Eu chego a botar os 2 braços aqui em cima, então eu me empolgo de falar. Vou até dar certo! Então, assim, mas assim, e às vezes as pessoas ouvindo essa gravação, esse episódio, elas pensam, mas os caras só falam de negócio, não sei o quê. Não, cara, é o seguinte, aqui é da minha natureza, né? Se eu fosse jogador de handebol, talvez eu falasse de handebol, sabe? Se eu fosse lutador de jiu-jitsu, talvez o meu assunto seria como eu vibro o empreendedorismo, às vezes... a minha conexão de colocar em prática a minha natureza, de ter acesso ao próximo, de eventualmente qualificar a vida do próximo, ou de entregar uma contribuição que facilite, seja através do empreendedorismo. Por isso que isso vibra tão forte em nós. Não é inconveniente, cada um tem a sua natureza. E o dom que Deus me deu foi o de comunicar aquilo que eu vibro por essência. Eu ainda sou muito pequeno perto do que eu vou me transformar, mas é a minha verdade absoluta. Eu só tive competência para chegar até aqui e quero muito mais conectado a pessoas que sabem mais do que eu. Então, por isso que eu sou tão fascinado por isso que a gente comunica comunica. Mas quantas críticas que existem na carreira empreendedora, né, da gente, no sentido, esse cara só fala disso. Só fala de trabalho, cara tá só muito fala chato. de trabalho, o cara é chato, aí o cara não começa mais a ser convidado para alguns churrascos, umas coisas malucas assim, mas de fato cara. Só que, cara, é a natureza do cara, não tem como ir contra, né? E é o que o Henrique tá falando, cara. É uma trajetória que a gente goza, né, ao longo do processo, né? E é sobre essas questões, realmente, cara. Show de bola. Muito bueno. O que olharam tudo pra mim agora? Porque eu falei isso tudo de falar, cara. Giramos aqui, ó, e caiu em ti. Eu vi agora, falei. Cara, a gente tá caminhando pro fim aí, né, ô Guilherme? Manda bala aí pra gente. Falta... A gente botou aqui até as 5 horas, mas já estamos falando quase 2 horas e meia, é bastante coisa. Já? Sim, pô. Não, 2 horas não, 1 hora e meia. Vai fechar 2 horas, Vai então. fechar 2 horas. É isso. Cara, sobre ser chato, a gente... Imagina eu que falo de finanças, né, cara? Não, ele fala de finanças e é extremamente técnico. Tu imagina... Cara, mas eu tava comentando com o Matheus, ele foi lá dar praticamente uma aula pra mim sobre DRE, e aí é importante, porque assim, eu sou o diretor-presidente da companhia, mas tem alguns skills, principalmente na parte de gestão financeira, que eu sou defasado, cara. E aí ele tava colocando pra mim, e aí foi uma questão que ele colocou que fez muito sentido pra mim. Gestão financeira tem a ver que existem vários modelos, dependendo do modelo de negócio, existe uma métrica que tu vai verificar os números, né, cara? E contextualizar isso, que eu tava comentando com o Matheus, cara, contextualiza isso na hora que tu for fazer uma apresentação pros teus alunos, contextualiza isso que é importante, né, cara? Que dependendo do negócio, são números distintos, né, Matheus? Eu queria que tu comentasse sobre isso, eu acho que é importante trazer essa clareza, assim. É transportadora, é indústria, cara, mostrar... Inclusive valores, né? A gente vinha falando sobre isso, né? Porque o teu negócio movimenta valores talvez diferente do meu e eu tenho que olhar para coisas e para volume diferente também.
a estrutura financeira de cada tipo de negócio, né? Por exemplo, o Henrique é hotel. Então, o ciclo financeiro dele, se ele compra o ativo, ele vai mobilizar um dinheiro e ao longo do tempo ele vai ter o retorno disso. Então, a forma de ele verificar rentabilidade e retorno é de um jeito. Agora, Brasil ao Cubo quase não tem ativos, né? Ou seja, imóveis, caminhões e tal. Então, a forma dela visualizar performance do negócio dela é diferente. O teu caso também não tem ativo, mas é serviço, não é indústria. Então, a forma de tu gerir o orçamento, tipo lá, o teu orçamento é por competência, né? Por compra, data da compra. Aqui o orçamento faz muito mais sentido ser por caixa, né? Porque a gente está olhando muito mais pro caixa. Então... Uma transportadora também é diferente. Uma transportadora é diferente. Então, cada tipo de negócio vai ter uma... Não cada tipo de negócio, mas cada estrutura de negócio vai ter uma estrutura financeira. E principalmente olhando da parte profissional, a gente vai ver alguns indicadores que importam mais e outros importam menos, né? Dependendo da estrutura do negócio. Tipo, o risco do negócio de serviço é menor do que o risco da indústria, no teu caso, que tem poucos ativos, e o teu risco é o maior, porque tu imobiliza muito dinheiro ali e é muito difícil depois transformar aquilo em líquido de novo. Agora, com o hotel vai ficar um pouco mais fácil. Não, são duas vertentes. Mas assim, trazendo o que o Ricardo falou... É que a gente vê negócios do ponto de vista financeiro de forma diferente. E o investidor, né, quem vai captar dinheiro e tudo mais, ele vai entender mais sobre alguns tipos de negócio. Por exemplo, tem fundo que só investe em empresa de tecnologia SaaS. Os outros, não, que é mais economia real. Um fundo que, gosta de mercado imobiliário, vai ver o negócio da IU Hotéis, uma tier que ele vai ter ali... de 2% é animal. Agora, o cara que faz investimento em tecnologia, TIR de 2% nem fala com ele. Nem começa. E o dinheiro é o mesmo. Doideira, né, cara? Mas os objetivos são diferentes. Perceberam a importância de uma análise financeira? De uma pessoa especialista. Processo, por exemplo, tá? Então, o meu ciclo financeiro operacional é uma coisa, o meu ciclo financeiro imobiliário é outro. Uhum. Então, as posições culturais, porque as empresas, principalmente na nossa região, são empresas de base familiar, em sua grande maioria, e a gente veio, então, às vezes, numa segunda, numa terceira geração, em muitos casos, e a cultura... A terceira geração é só 5%, irmão. A terceira não aguenta. O pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso aí, já tem estatística. E mesmo uma segunda geração, aí, em meados da década de 70, 80, 90, um processo de inflação galopante transformou a cultura do país em aquisição. Né? A comprar terreno, comprar casa, comprar fábrica, comprar galpão, E essa cultura, ela é... Então, a gente se desenvolveu também com essa habilidade de que a gente só é dono se é nosso. Né? Então, a gente, em determinado momento, teve que entender na modelagem financeira que, não, peraí, né? As maiores players do mundo, do planeta, não tem nenhum tijolo. Os caras não têm nenhum tijolo. Então, a gente, o grupo imobiliário faz essa aquisição e aí tem um ciclo financeiro, mas o grupo operacional... Tem outros objetivos. Tem outros objetivos e a forma de ver o negócio é diferente. E outro ciclo, mas isso vem com a ciência financeira do processo. Com autoconhecimento. Né? E aí, claro, uma diretriz de equalização... aí de investimentos, e aí analisando o quanto a gente quer imobilizado, o quanto a gente quer líquido, o quanto a gente quer uma série de situações na carteira de investimentos do grupo. Enfim. É isso aí. E, cara, mas da parte financeira, assim, o que eu percebo é que chega um momento que isso vira um gargalo pro empresário tomar melhores decisões e ele trava. Né? Como eu falei, esse cara da indústria, esse cara, tô com medo de crescer, porque... Enfim, não entendo essa questão do ciclo, né? E é por isso que eu bato. Cara, no fim do dia... Algum momento isso vai travar o teu crescimento. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Ou vai estar impedindo de crescer numa velocidade maior e mais segura se tu souber trabalhar com os números e olhar para tua empresa de uma forma um pouco mais profissional. Né? Foi o caso que a gente trabalhou aqui hoje, né? Então... e assim, o empreendedor, ele não tem que estar lá no financeiro da empresa. O empreendedor não, tem que até porque é um perigo se ele ele tem que ter alguém, mas ele precisa saber ler. Eu bato nessa tecla também. Cara, precisa saber ler os números. Porque muitas vezes assim, não, cara, eu tenho a DRE lá, tem no meu sistema, mas tá aí, a tua última DRE quando tu tirou? Eu nem lembro, acho que eu nunca tirei. Que beleza.
Boa. Tem um entendimento também que números, eles tangibilizam o negócio, né? Quando tu vai ver ali a potencialidade da geração de EBITDA da tua companhia, que de fato marca o potencial de geração de riqueza para tua companhia operacionalmente, é importantíssimo, né? Agora, eu gosto muito de olhar a última linha, de fato, né? Cara, no final do dia é quanto que tá trazendo de resultado, porque às vezes, durante muito tempo, a Brasil ao Cubo, ela trabalhou em equity e dividendos, né? Ela sempre teve essas duas formas de realmente gerar riqueza, né? Quanto que eu posso dividir para os acionistas e quanto que a geração da minha marca, ela pode prevalecer no final do dia. Mas sempre, quando a gente pensou em equity, a gente sempre pensou também em trazer o resultado, porque com o resultado fica muito mais fácil da valorização da operação. Então, é importante isso também. Um dia vai virar, cara, isso aí acabou, assim. Não adianta, cara. Um dia, daqui 15, cara, não é assim mais. O mercado tem que ser sustentável hoje, né? Exatamente, cara. E esse ponto é importante, porque tem muito o idealizador que, não, cara, lá na frente vai dar certo, não sei o que. Cara, faz dar certo agora, pequeno. Depois. Né? Faz gerar caixa pequeno agora. Né? E por isso que aqueles valuation de startup lá hoje em dia não tem mais. Tudo bem, tem algumas teses que, cara, tu vai queimar um caixa, mas quando que tu mensura que isso vai virar operacional? E daí a qualidade do plano, né? A qualidade do plano, né? Eu trabalho com um investidor, ele fala assim, eu gosto de uma corrida de cavalo, eu prefiro investir no joker do que no cavalo. Porque um bom joker, com um cavalo mediano, ele vence a corrida. Agora, um bom cavalo, que seria uma boa ideia, com um joker meia boca, não ganha a corrida. Não vai. Então, Boa. né? Queria trazer uma passagem só aqui também que eu aprendi, eu gosto de citar. Aprendi com o Ricardo e hoje uso também no meu conceito, que é o aprender, ganhar e dividir. Então, uma empresa tem essa necessidade, né, cara, de participação da sociedade dessa forma. Uma segunda é que a gente acredita que, todos nós aqui, que o papel de desenvolvimento de uma sociedade passa pelo empreendedorismo. Então, uma empresa, ela existe para solucionar uma dor da sociedade e ela tem reconhecimento porque ela faz isso com eficiência. E se ela faz isso com eficiência, ela pode eventualmente abraçar uma outra causa, que não necessariamente é a dela, né, a título de associativismo ou alguma coisa, então pode abraçar uma nova causa da sociedade. E a terceira, eu aprendi com meu amigo Murilo França, da Hall Motors, que não existe sucesso nos negócios que sustentem Que justifiquem um fracasso em casa. Que justifiquem um fracasso da família. Então, a gente observar... Claro que existem uma série de situações, mas nós observarmos pais, filhos, esposa, enfim, uma série de situações, o lar, né? Então, enfim, isso. E esse é um valor do Mind, inclusive. Pra entrar, já sabem, né? É isso, Guilherme. Mas Senhores, muito obrigado. Falamos bastante. Eu sei que iria até mais tarde, se a gente deixasse. Não faltarão oportunidades da gente trazer mais gente, e daí deixo aqui o convite para vocês, fiquem à vontade. Isso aqui é nosso, né? Então, se quiserem, tá disponível. Fechou? Façam o melhor que podem com aquilo que têm. É isso hoje. aí. Isso aí. Valeu, galera. E valeu. Nos vemos no topo. É isso aí, valeu, falou. Valeu. Um abraço.